Olá, turma. Eu sou Sidney Togumi, esse aqui é o Estema na Trilha, o seu novo podcast aqui na plataforma Estema. E aproveitando, se você está procurando um local para gravar seus conteúdos ou o seu podcast, entre em contato com o pessoal do Estema através das redes sociais, certo? Bom, hoje, pela primeira vez no Estema na Trilha, eu tenho duas convidadas. São as primeiras mulheres e vieram em duas, já vieram assim em quantidade. O tema é muito sério, a gente vai discutir um tema sério. Eu acho que mesmo que não fosse no esporte, ele já seria. Quando a gente envolve esporte, desafio, esforço físico, mais ainda. Tenho aqui duas grandes amigas, doutora Ana Sierra e a doutora Camila Romano. Bem-vindas. Obrigada. Bom, meninas, eu não gosto, como eu disse no backstage, eu não gosto de apresentar porque eu não gosto de cometer gafes. E se eu for ler alguma coisa aqui, eu vou errar e aí sempre vai faltar alguma coisa e aí vocês vão me dar bronca. Eu vou falar assim, pô, Togumi, faltou falar daquilo. Então, já que é pra errar, que errem vocês, entendeu? Bom, eu queria que vocês se apresentassem. A gente tá falando Estema na Trilha pra galera da montanha, né? Tem muita gente nova na montanha. Tem a galera que já praticava e talvez ainda não as conheciam. Falem um pouquinho de vocês, o trabalho que vocês fazem, o que vocês já fizeram, enfim. Tem muita gente vindo da rua também, né, pra trilha. Então, bom, começar então. Eu sou professora de educação física e médica, então comecei aí há mais de 20 anos nessa área com corrida e tenho mestrado e doutorado pela USP exatamente na área de avaliação cardiopulmonar de maratonistas. Então venho seguindo aí com maratonas, corridas já há bastante tempo. E hoje eu sou diretora médica de diversas provas no Brasil. Então, desde Maratona Internacional de Porto Alegre, New Balance 42K, Maratona Internacional de Floripa, Circuito das Estações, Bravos Race, Giro de Itália. Então, algumas provas aí importantes do cenário no Brasil. E atuo também no consultório, atendendo atletas em especial. Exatamente. Puxando algumas orelhas, assim, por aí. Muito bom. Camila. Eu sou Camila Romano, eu fiz minha primeira especialização em intensivismo, formei já tenho 25 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, fiz medicina do esporte e atuo em grandes provas de trilha, né, principalmente trilha e montanha aqui do Brasil. Minha formação eu fiz fora, né, na parte de trilha e montanha, então foi com o pessoal da Maratona de Sables e da UTMB, né, que são meus chefes ainda até hoje, com quem a gente discute muito, também discuto muito com a Ana, e com meus companheiros aqui, né, de médicos aqui do Brasil, e é isso, assim, eu trabalho nessas provas, o TMB Paraty, La Mission, Insanity, desculpa, são muitos queridos, assim. Hoje o bate-papo é bem legal. Esquecer alguém, né? Tá vendo? Por isso que eu jogo pra vocês, é mais fácil do que eu ficar lendo aqui. Bom, a Ana eu conheço há muito tempo. Há muito. Quando eu a conheci quando ela estava na 7ª série. É verdade. A Ana foi minha acampante. É verdade. Ela estava na 7ª série do Colégio Morumbi e a empresa que eu trabalhava de recreação foi fazer uma excursão pelas cidades históricas em Minas. Sim. E aí viajei com essa menina, ela estava na 7ª série. E Sítio do Carroção também, né? Sítio do Carroção também. Exatamente, ele era tio pra mim. E eu era tio. Aí, é melhor eu não continuar o aí resto do conheci a apelido. Vânia, a mãe da Ana, a gente trabalhou juntos, depois eu fui trabalhar no Projeto Futuro, Projeto Olímpico, né? Projeto Futuro com o Ricardo Prado. Daí eu levei a Vânia, entrei em contato com a Vânia pra gente fazer um acompanhamento psicológico ali com os nadadores. Aí depois ela virou minha médica e já é minha médica não sei há quantos anos. Bastante. A gente se conhece há mais de 20 anos. Camila a gente se conhece menos, mas é praticamente já da família. Olha que louco, como é que eu sou... E a Camila a gente se conhece há pouco tempo, acho que 2 ou 3 anos, e já é praticamente da família. Tá vendo? Meu maninho tá aqui no backstage, o Vladimir Togumi da Epic e da Juventude Mag, certo, maninho? É isso aí. O meu desafio depois é trazer ele aqui para aceitar com a gente. Ou num outro podcast. Meninas, saúde ou vida? O que vem em primeiro lugar? Ou não tem como desvincular? Porque eu vim pensando isso quando eu estava vindo para cá, né? O tema seria, lógico, a parte médica das provas, das competições, dos cuidados, não só na prova, mas dos atletas antes, enfim. Aí eu fiquei pensando, pô, em primeiro lugar vem a minha saúde e depois vem a minha vida, ou a minha vida é a saúde. O que vocês acham, hein?
Eu acho que é a mesma coisa que você perguntar quem veio antes, o ovo ou a galinha. Eu acho que é meio assim. Porque não dá pra gente desvincular uma coisa com a outra, né? Muitas vezes o pessoal põe... não cuida da saúde e isso põe a vida em risco, né? Então, a gente tem que olhar nesse sentido. O que você acha? Mesmo quando a gente não tem saúde, a gente tá buscando isso pra viver melhor, né? Então, quando a gente tá, né, doente ou tem alguma enfermidade, o que a gente quer é saúde pra viver melhor. Então, acho impossível desvincular. Eu vou, pra gente fazer já um cross aqui, né? Porque acho que pouca gente sabe, eu conversei com o Coda, né? Na parte de comunicação. Porque as pessoas pouco entendem o que tá por trás. Igual a gente tá gravando aqui no Estema, todo mundo pensa que é uma coisa muito simples. E toda a estrutura que a gente tem aqui para produzir um podcast de qualidade. O que envolve no trabalho de vocês, independente da área, se é rua ou trail, o que envolve um planejamento da estrutura médica, do plano médico, numa competição de corrida? Quem quer? Começa, cá. Então, na montanha, são muitos envolvidos porque tem essa parte médica da arena e a parte médica que a gente distribui na montanha, mas junto com a gente tem a parte toda de resgatista que também fica na montanha. Não tem jeito de eu colocar uma ambulância embaixo, uma em cima e deixar a montanha inteira descoberta. Então, é uma equipe, para vocês terem uma ideia, dependendo da distância, porque depende muito da distância que a gente vai fazer, acima de 50 quilômetros tem mais de 50 pessoas envolvidas, assim, né? Porque a gente tem que distribuir essa equipe ao longo dos quilômetros ou dos postos, né, de controle. Então, é muita gente, assim, para não tantos atletas, que eu quero dizer, porque as provas de montanha que a gente tem hoje não são tão numerosas como a de rua. Então, a gente contrabalança distribuindo essas pessoas, mas por um número de atletas teoricamente menor do que os de rua. O que eu tô dizendo? 1.000, 2.000 atletas, enquanto na rua a Ana tem 15, 20 mil, entendeu? Mas de todo jeito, para esse número de atletas, são muitas pessoas distribuídas, por quê? Porque eu tenho que garantir uma segurança numa montanha inteira. Acho que o grande problema da trilha é o acesso, né? O nosso, a gente não tem tanto problema de acesso. Por exemplo, a ambulância chega nos lugares, mas às vezes a gente tem dificuldade com rotas de fuga. Então, assim, tudo bem, eu tenho a ambulância ali, ela circula, só que eu tenho um percurso ida e volta. E aí eu preciso circular e tem gente indo e tem gente voltando. E aí eu tenho que garantir também a segurança disso, eu tenho que pensar nisso também. Então, até como posicionar a ambulância, onde posicionar. Então, isso é um estudo prévio, né? Então, a gente tem que entender, não só falar assim, é 5 e 10. É uma meia. Eu tenho meias que a gente faz com estrutura completamente diferente. Às vezes uma com o dobro da outra. Sim, completamente diferente. Por quê? Pelo perfil do público, pelo local, pela altimetria da prova. Então, assim, dependendo da época do ano, isso muda bastante. E de produtora para produtora. Mas existe, então, uma inteligência ali por trás na hora que vocês vão fazer um plano. Por exemplo... eu tô viajando aqui, tá? Uma maratona que tem 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas, né? Que são grandes eventos. Sim. Dá uma ideia da inteligência que você utiliza para você determinar os pontos de aonde serão localizados as ambulâncias, ou um ponto onde vai ter uma estrutura médica, mas sem ambulância? Então, isso depende do percurso. Aí a gente vê, por exemplo, a maratona, mas tem outros percursos juntos. Que horas larga cada um? Então, como eu vou poder acessar? Né? Quais são as rotas de fuga? A gente tem também o tipo de público mesmo. Então, tem produtoras, por exemplo, Maratona de Floripa, a gente tem quase 80% das pessoas de fora de Floripa. É uma realidade. Né? As provas de São Paulo, vou pegar um circuito das estações, ele tem quase o mesmo tamanho, né, que Floripa, na verdade, às vezes até maior, mas o quê? Quase 100% das pessoas são da cidade. Isso já muda completamente. Entendeu? Então, assim, não é só... eu falo, não é só um percurso, né? Todo percurso de 5 e 10 a gente põe tantas ambulâncias, né? Não. Então, tem tudo isso que a gente pensa, né? E como vai chegar, como é que vai chegar no posto. A estrutura do posto também. Então, quantas tendas vai colocar, qual é o tamanho, quantos leitos, né? Isso muda demais. De prova para prova. De prova para prova, de organizador para organizador.
Então, eu tenho organizadores assim, prova de 5 e 10 quilômetros. Com o organizador, a gente usa uma estrutura um pouco menor, com o outro, a gente sabe que precisa um pouco maior. Porque o tipo de público que frequenta aquela prova, é um público que se esforça mais, ou é um público, tipo, mais iniciante, mas que tá querendo mais performance. Tem uma outra que é uma prova mais de participação, as provas temáticas, por exemplo, elas têm um outro perfil. Então, isso muda muito. Que isso é uma coisa que tem menos na montanha, né? Porque na montanha, você não tem a prova temática, né? Você não tem a prova da Disney na montanha. Então, pra gente tem, e isso muda. E na montanha, Cá? Na montanha, o que eu queria falar, por exemplo, é exatamente o que a Ana falou, o acesso, sabe? O acesso difere muito. Então, esses dias, olha o que me perguntaram. Ô, doutora, a senhora podia me mandar um mapa de uma prova que a senhora fez? Aí me pediram um mapa de uma prova X, porque eu queria copiar. Eu falei assim, não, mas peraí só um minutinho. A prova X teve tantos quilômetros, depois tais e tais distâncias, a altimetria da prova X. Perguntei de onde que a pessoa estava falando, a sua altimetria é completamente diferente, o nível dos seus atletas é completamente diferente. Para essa prova em questão que você está me pedindo, para você ter uma ideia, era uma montanha, então eu tinha acesso de um lado de um hospital de uma cidade pequena e de outro hospital de outra cidade pequena. Então, metade dos atletas, se acontecesse alguma coisa, iam para um lado da montanha, metade iam para outro. Então, é um esquema que a gente estuda, para você ter uma ideia, às vezes 6 meses antes de fazer a prova. Os encontros, sabe, começam a acontecer tanto com o organizador como para essa equipe de saúde local, que geralmente é uma equipe pequena, de cidade pequena, eu encontro com isso. Que é diferente da minha realidade. Que é diferente da realidade da Ana, que é gente que trabalha com pré-hospitalar, de cidade, gente muito mais preparado para esse atendimento. Então, muitas vezes eu tenho que começar a treinar essas pessoas dessas cidadezinhas, e geralmente são todos muito receptivos, mas 6 meses antes, porque os protocolos de montanha são bem diferentes também, bem adaptados àquela realidade que, por exemplo, você imagina quebrar uma perna num pico? Né? Como que eu vou retirar? Qual que é o acesso? O que que eu vou fazer? Então, isso tudo tem que ser passado e ensinado. Então, às vezes, 6 meses antes, a gente já está trabalhando a prova. E não tem jeito de copiar e colar um mapa de uma prova pra outra. Já recebi também. Não, já recebi também várias assim. Mas olha, você faz meia, você faz maratona, eu preciso fazer uma aqui. O que você me fala? Dá só uma ideia aí de quantas ambulâncias colocar. Isso aí é almoço consultoria, né? Não, é a consulta de corredor. Vamos almoçar um dia e marca o almoço e o papo vira um almoço de consultoria. Não, é a consulta de corredor. Já que eu te encontrei, né? Então, dá uma dica aí. Eu tô com dor no braço. Uma vez, até falou dessa brincadeira de corredor, né? Uma vez um vizinho encontrou meu pai é médico, né? Encontrou meu pai no elevador e ele fez assim, nossa, doutor, que bom que eu te encontrei. Eu tô com uma dor aqui no braço. O que é? Meu pai, dor no braço. Então é tipo isso, entendeu? Quantas ambulâncias eu coloco, então? Você planeja, né? Isso. E é isso. É o que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a prova pra gente começa 2, 3 dias antes, né? Ou, contratou a equipe lá, falou, eu quero 2 ambulâncias. É tipo delivery, né? 2 Big Mac, 2 hambúrgueres, uma Coca-Cola e tá tudo certo. E aí chega lá e você come, né? Mas é muito além. E às vezes também quando a gente faz o primeiro ano a prova, organizador, eu sempre faço um relatório final, né? E aí eu converso com os organizadores nesse sentido. Então, para a prova do ano que vem, né? Vai manter a prova? Vai. Para a prova do ano que vem, esse esquema já não vale. Por quê? Porque aconteceram muito mais coisas nesse ponto que eu estava achando que ia acontecer. Não foi aqui, foi lá. Entendeu? Então, nós temos que reforçar aquele ponto ali. Então, isso tudo, né? Depois que passa a prova, o trabalho ainda continua, porque esse relatório final, a gente usa ele para basear para a seguinte prova. Porque é o histórico, é exatamente isso. E na rua a gente faz a mesma coisa. Então, na rua teve muito atendimento em tal ponto. Então, realmente, eu vou reforçar tal ponto. Ou essa ambulância não atendeu, mas aqui, tiveram vários chamados desse local. Então, dá pra gente fazer esse ajuste? Não dá. Olha, não deu pra circular porque tinha muita gente. Então, por exemplo, na Maratona de Porto Alegre desse ano, a mudança da diferença entre a largada dos 21 e dos 5 e dos 10 foi exatamente também por conta da equipe médica. Pensando que eu tinha uma dificuldade, não era impossível, mas era um pouco mais difícil eu circular para pegar os últimos dos 21, enquanto eu estava na largada dos 5 e dos 10. Então, chegou de outros pontos, a gente chega de outros pontos e tal, mas eu não. Foi uma coisa que a gente pensou: olha, a gente pode fazer melhor.
Então, eu já tenho algo que funcionou, mas eu posso melhorar. Então, o que a gente fez? Aí, a gente conversando com o organizador, ele falou, fiz assim, porque a gente tá pensando nisso e tal. Então, é muito legal quando você trabalha com um organizador que quer ouvir, né? E que troca, tem essa troca. Então, o AWA fala uma coisa, né? Que é muito top, assim, e que eu acho que é muito certo. O teu melhor amigo é o diretor de prova. Então, o diretor médico e o diretor de prova, eles têm que ser os melhores amigos. E é pra quem você se reporta, é com quem você decide as coisas. Então, eu sou médico, eu faço tudo. Não. Tá, tudo bem, uma remoção, algo assim e tal. A gente vai decidir. Mas algumas coisas a gente depende muito da colaboração e do trabalho em conjunto com o diretor de prova. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Assim, as pessoas não têm ideia do quanto. Você falou da WA, né? Para quem não sabe, WA World Athletics, né? A nossa federação internacional, como se fosse a Federação Internacional de Atletismo, e vocês são duas profissionais certificadas pela World Athletics, certo? Isso. Acho que foi o ano passado, ano retrasado. Foi o ano retrasado. Que eu lembro. E esse ano eu fiz o nível 2. No nível 2. Hoje na América Latina eu sou a única médica nível 2. Nessa formação da World Athletics, vou aproveitar esse tema já que a gente colocou aqui na mesa. Vocês conseguiram levar muitas coisas da certificação para a prática? Parece que é uma pergunta óbvia, mas eu acho que ela, às vezes, é o que o Major Góes fala, né? O óbvio tem que ser dito às vezes. Exatamente. Ou às vezes não. Às vezes vem muita teoria que na prática, às vezes, não funciona tanto. Tem algumas coisas que vocês conseguiram trazer para a realidade ali, né? Na rua, ali na largada, ou dentro da tenda médica, seja na rua, na montanha, para as provas que vocês trabalham? O que você achou, cara? Ou, por exemplo, no caso da Telemontanha, é uma coisa um pouco mais recente dentro da World Athletics, né? E confederação e federação, enfim, não sei, eu não tenho ideia, para falar a verdade. Então, algumas patologias, eles ensinam, né, assim, algumas patologias importantes, então hipotermia, hipertermia, né, o heat stroke, que eu já tinha aprendido na minha experiência fora no Saara. Então, foi complementar. Mas eu acho que o que a gente aprende muito é olhar eventos grandes, né, com a WA a gente aprende a posicionar, claro que é o que a Ana falou, que eu falei, cada prova é cada prova, mas eles ensinam muito a gente observar os quilômetros finais, sabe? Dar importância à área de dispersão, que muito organizador acha assim, acabou aqui, passou do pórtico e deixa lá. Não pensa no espaço a da área de dispersão numa prova é importantíssima. Inclusive, numa prova de trilha e montanha recente, a área de dispersão era maravilhosa. Mas eu tive um problemaço, porque eu não sabia quem estava tomando sol, quem estava para ser atendido. Entendeu? Então, assim, era lindíssima, mas ano que vem, diariamente eu tenho esse problema. Entendeu? Semanalmente eu tenho esse problema. A galera termina a prova e aí quer deitar. E deita, assim, acabei, passei do pórtico, tô lá, gente, tem que andar, vamos andar. Nós estivemos em Atibaia 2 semanas atrás, eu não sei que dia que a gente vai colocar no ar, mas a gente está conversando praticamente 10 dias depois da Pedra Grande, e eu vi essa cena, porque estava rolando a premiação, e eu vi a Camila correndo para a arena de chegada. E aí eu olhei e fiquei olhando, porque um cara ainda estava terminando a prova, já nem tinha mais estrutura ali, de locução, nada, e ele terminou a prova e deitou no chão. E aí eu fiquei só olhando, e aí depois eu perguntei pra ela, o cara tava só descansando e te pediu desculpas, né? Ele chegou, vou deitar um pouco. Eu falei, moço, mas não deita aqui não. Não faz isso. Mas eu tenho 2 problemas na rua, né? Um deles é isso. Então, em Porto Alegre agora, né? A gente, que também foi há 10 dias atrás, né? O pessoal chegava, né? Primeiro que chega e fala assim, meu amigo vai chegar, minha mulher vai chegar, meu marido vai chegar, eu quero ficar aqui pra tirar foto. Aí fica os fotógrafos, as federações, taranã, aí o pessoal da elite, por exemplo, quando tem os árbitros, né? E a gente tentando, a gente atropelando os fotógrafos, a gente quase chutando os fotógrafos. Mal aí, viu? Bate. Só de boa. Passa na frente de todas as fotos, né? Tipo, às vezes eu falo, eu vou passar, mas só de vez em quando, tá? Desculpa. E aí o pessoal parava, então eu já começo, gente, é a área da área médica, pelo amor de Deus, gente, eu não consigo ver as pessoas e tal. E aí quando você olha pra trás, tem as pessoas que passaram, elas não ficaram ali pra tirar foto, mas aí elas começam a deitar em toda a área de dispersão, antes de chegar na água, e alguns ainda, mas eu tô com sede, eu quero água, e assim, tipo, ainda...
Você não vai trazer aqui pra mim, ó, o meu copo d'água? E outra coisa que... Aí essa foi a primeira vez que eu vivi. A gente coloca cadeiras de rodas, né? Ali. Sim. Porque vai assim, né? Vai um técnico... A gente tava com 130 voluntários também, estudantes de medicina e da área da saúde, mas em especial medicina, das ligas de medicina do esporte e cardiologia lá com a gente, tanto com DEA como também ali na dispersão. A gente focou bastante no funil de chegada e na dispersão. E aí, então, a pessoa não tá bem, já botava na cadeira de rodas, já ia. Então, já tinha o outro, já podia pegar a cadeira de rodas e ir. Quem precisava no colo, quem precisava de apoio mesmo, também ia. E aí tinham as cadeiras assim, né? E os técnicos e estudantes olhando para ver quem precisava, né? Quando eu olho, todas as cadeiras ocupadas. A galera chegou, aí eu tô cansada, eu vou sentar na cadeira de roda. Aí eu, gente, vocês estão passando mal, a gente leva pro posto médico. Eu só sentei para descansar um pouquinho. E aí, uma hora, teve uma pessoa, quando o técnico foi virar pra pegar a cadeira de rodas, tinha gente sentada na cadeira de rodas, tirando foto. Aí eu falei, gente, não dá, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente pega bastante nessa questão. Na rua, vamos pegar uma maratona internacional. Quantas pessoas compõem mais ou menos a sua equipe médica? Em média? Uma média. Depende muito. Por exemplo, ó, agora em Porto Alegre, na Internacional de Porto Alegre, a gente tinha por dia, tá? Quase 250 pessoas. E na prova, no dia da prova? Então, no dia da prova. No dia da prova, 250 pessoas. Por dia, porque assim, é sábado, né? Sábado tem 5, 10, 21 e domingo. Sim. E domingo é a maratona. Então, por dia, a gente tinha em torno de 250 pessoas. Para quantas mil pessoas? Foi 20 mil num dia e 10 mil no outro. 20 mil pra 5, 10 e meia e 10 mil pra maratona. E você, cá, na montanha, mais ou menos? Uns 50, 60 para 1.000. Para 1.000 pessoas. Para 1.000. É interessante. Existem normas, né, para isso e tudo, claro. mas a gente sempre superestima, né, assim, as nossas equipes, ambulâncias, né, eu converso muito com a Ana, assim, o que tá na norma é sempre para mais, né, mas a gente sempre põe para mais, e a gente conversa muito, isso é muito legal, que a gente tem uma troca, até quando você falou com a gente, né, a gente falou, vamos junto que é legal, porque é muito legal, porque assim, as duas que estão na prática, a gente não só estuda, né? Tipo, tá lá nos artigos, nas coisas e tal, nos cursos, mas a gente também tá na prática. E é importante, é uma troca muito saudável. Assim, aconteceu isso, buguei com isso, tive dificuldade com isso. Às vezes caso que passou falando, discute aqui comigo, você acha que era isso mesmo, né? Era esse diagnóstico, tá certo e tudo, é muito tranquilo. Coloquei assim, fiz assado, a gente fez. Vou mudar aqui as minhas perguntas. Tá, desse cross, desse intercâmbio que vocês têm entre vocês profissionalmente ali, né? Uhum. O que mudou? Tipo, dessas informações que vocês trocaram, o que mudou numa ação sua? Uhum. Ou talvez não tenha mudado efetivamente ainda na prática, mas na forma de pensar e ao contrário? Tem alguma coisa já? Ou corroborou a sua forma de pensar? Enfim... Acho que muitas vezes corrobora, né? Muitas vezes quando a gente para discutir, fala assim, tô pensando assim, mas ouvi isso e tal, o que você acha, sabe? Então, alguma outra hipótese diagnóstica, né? Assim, quando a gente acha... Eu pensei que era isso, né? Assim, era uma hiponatremia. E a Ana me fala, mas você pensou em hipoglicemia? Tô falando umas coisas muito básicas, né? Pra vocês entenderem, claro. Assim. Você pensou que era isso? Eu falei assim, pensamos, mas não descartamos, sabe? Então, A gente teve uma condição, né, que era... uma hidratação que você falou, tava com difícil acesso, eu falei, aí a gente falou, hipodermose e tal. Aí essa foi legal, então assim, isso. Não tinha veia pra pegar no atleta, e a Ana me deu uma outra sugestão, eu falei assim, aí eu fui estudar. Eu queria uma coisa que eu não tinha. E aí eu falei, não é minha realidade, eu até brinquei com ela. Ela falou assim, é porque eu tinha em tal lugar, eu falei... sabe mico-leão dourado? Sei que existe, mas eu nunca vi, entendeu? Mas podia ter feito. Vamos estudar as duas. Exatamente. Agora é o corte que é pra viralizar. E o que vocês discordaram? Putz, o pior teve alguma tudo, ou não? Não teve. Não teve. Entre treinadores tem vários, mas... Não, às vezes eu falo assim, esse posto médico aqui tá bom. Ela fala, não tá, não. Cadê sua maca? Eu assim... Ai, cadê a maca? Não, às vezes ela fala mas assim... antes de tá pronto. Aí às vezes ela fala, mas eles têm bonitinho. Aí eu... Então, pra sua realidade de montanha, acho que tá lindo. Mas me dá desespero. Ana, tá bonito, né? Então. Aí na hora que ela começa com então, eu falo, já não tá bom.
Então, tem muito disso. Mas é legal, porque assim, porque isso engrandece pra gente, né? Então, a gente vai pensando diferente. Então, realmente tem algumas coisas que eles fazem na trilha que pra gente, que nem na reposição de sódio, né? Usar o caldo. Uhum. Eu nunca tinha imaginado isso. Isso eu aprendi com ela e eu falei, caramba, é bacana. Aí a questão de hipotermófilis, eu falei, pô, eu faço na rua. Ela falou, putz, né, vou atrás. Então, essa troca é muito legal e porque é o dia a dia, entendeu? Fiz isso, fiz aquilo, deu certo. Eu tô pensando em fazer isso, acho que talvez seja uma loucura. O que você acha? Entendeu? E Então, o tempo de decisão de vocês é muito curto, né? Para qualquer tipo de ação. Exatamente. E nesse ponto, acho que uma coisa que a gente tem de realidade muito diferente na montanha e na rua, e que a gente até fala muito disso, é assim, na rua, por exemplo, pelo menos nas minhas equipes, assim, tudo vai pro posto. A gente estabiliza, a gente tem uma UTI. Eu falo para os atletas, nós temos os nossos postos uma UTI montada com mais estrutura do que muito hospital por aí. E não só público não, inclusive muito hospital particular. Então a gente tem uma estrutura ali que eu consigo manter um cara por 4 horas ali tranquilamente, né? E assim, entubado, que seja, em ventilador mecânico, com tudo, com drogas, com todos os tipos de drogas, a gente consegue, a gente tem essa estrutura e a gente tem essa cultura também, né? Já na trilha, aí ela fala muito dos hospitais da região, disso, daquilo, e eu falo, gente, tipo, não é. A gente hospital avisa... só tem sala vermelha, né? Não tem nem UTI. Mas o que eu tenho colocado também, né, pros organizadores é isso. Porque a maioria dos organizadores, quando eu comecei, era o seguinte, uma ambulância básica, não tinha nem UTI. Eu, gente, vamos trazer uma UTI. Aí começou a trazer UTI, mas UTI sem nada, achando que a ambulância UTI na chegada, né, assim, não precisava de um posto. Eu falei, então tá, a ambulância tá na chegada, se eu tiver que tirar ela, a gente fica descoberto. Assim, eu, Camila, eu posso colocar uns galhos, fazer alguma coisa, mas assim, eu preciso, pra minha ação ser completa, eu preciso de equipamentos. Então, agora, vários organizadores, e tá na norma também, né, além de tudo, acreditam que é necessário uma ambulância e um posto. Mas essa cultura, é o que a Ana falou, a gente vai introduzindo aos poucos na montanha. E alguns ainda batem o pé. Não, só a ambulância UTI tá ótimo, porque na minha prova não acontece nada. Você leva pro hospital que tá a 5 minutos daqui. Só que o problema é o seguinte, a viabilidade do cérebro e do coração, quando tá numa parada, por exemplo, é em torno de 5 a 6 minutos. A cada minuto são 10% de chance menos de sobrevida. Então, você imagina, 5 minutos no hospital, 50%, 50-50. Aí já é roleta russa. Né? Não tem jeito. E aí, quando a gente fala isso, o pessoal fala, ai, vocês são exageradas. Né? Imagina. Mas um caso já não é exagero. Né? Exatamente. E na trilha montanha a gente tem na prática, né, que até então no Brasil não havia ocorrido nenhum óbito, né, até setembro, que eu tenha conhecimento, até setembro de 25, e em menos de um ano teve outro óbito em Campos do Jordão. Mas mesmo na rua, eu falo, 3, né? Eu falo que mas assim, começou. Desde quando eu comecei, aí eu vou falar desde quando eu comecei em produção, 2010, que eu comecei em produção, que eu vim de treinadora pra produção, 2009, 8, 9, alguma coisa assim. E aí, até 20, eu não tinha tido nenhum óbito. E aí, agora, é mais frequente. Não cabe mais nas minhas mãos. Entendeu? Assim, não os meus, né? Mas contando assim que tem do que tem de óbito, né? A gente tem um grupo, né, de diretor médico de prova, e aí no mundo inteiro, né? Assim, não achem que é só aqui no Brasil, né? Não, assim, não aí, caso na Holanda, caso disso, caso aquilo, a gente coloca, inclusive, pra gente tomar ciência, né, e ver o que é aquilo ali, o que aconteceu. E muitas vezes tem relatos dos médicos, né, que atenderam, né, as pessoas e falam, não, esse aqui era, né, por causa disso, daquilo, pra gente aprender também. Mas, assim, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E, assim, né, você até perguntou do curso da WA, então, o nível 1, pra mim, foi muito do que a gente faz no dia a dia. Okay. E até porque é rua, né? Ele tava falando de rua lá, planejamento de uma maratona, é o que eu faço. Tem finais de semana que a gente tem 6 a 8 provas, como tem equipe, né? Eu tenho 6 a 8 provas em um único domingo, né? Então, eu tenho equipe em 6, 8 lugares. Às vezes eu tô em às vezes eu dou a distância em alguns, então tudo depende. Eu digo que eu vou sempre pro BO, né? Aí tem produtor que fala assim, poxa, você não tá aparecendo na minha prova. Eu falo, ainda bem, é porque a tua prova tá tranquila, a tua prova não é o BO, né? Então, se eu tô, é porque é mais complicado. Então, o 1 foi legal porque, assim, pra ver até
teve uma hora que a gente fez o planejamento e a gente tinha que justificar algumas coisas que a gente fez, né? A gente foi até do mesmo grupo no final. E aí, assim, algumas coisas que são a nossa realidade, e que a gente falava, não, a gente colocou aqueles, mas a gente coloca lá. A gente falou, a gente colocou aqui porque na realidade do Brasil, isso, aí eles... tem nexo dentro do que vocês fazem. Então, o 1 pra mim foi muito legal, porque foi assim, validou que o que a gente tá fazendo realmente é o certo e tal. Mas o 2 foi sensacional, assim, por quê? No 2, eles só pegam diretores médicos com experiência, com provas grandes e com provas que são WA e tudo mais. Então, eu tava lá, o diretor médico de Paris, que é o chefe da Camila no TMB. Patrick. O Patrick. Então, aí a gente tá, o diretor médico de Berlim, diretor médico de Valência, o diretor médico da Twin Cities Marathon, da Falmouth Race, de Boston. Então, assim, tinha só gente, né, meia boca, assim, sabe? Só o pessoal que tem umas provinhas pequenininha, que não tem nenhuma expressividade, nem nada, sabe? E aí, o que eles fizeram, né? Eles dividiram a gente em grupos, e aí eles colocavam situações, porque não era a situação do planejamento. Você já sabe planejar, você já tem uma prova grande. Tá, mas e aí? Se acontece uma catástrofe disso? E se morre alguém? E se tal? Ou temperatura isso. Como é a sua tomada de decisão rápida no momento da prova? E aí a gente discutia no grupo primeiro, para colocar aí dentro da realidade qual país, dos países, né? Então, tinha até uma menina que era tinha de Netherlands, então tinha um pessoal, assim, tinha de Hong Kong, Tailândia, então tinham vários lugares, assim, e completamente diferente, né? Hong Kong da gente é completamente diferente. Netherlands também. Tinha uma menina da Romênia. E aí, na Romênia, ela falou, gente, o que vocês estão falando não é a minha realidade. Então, isso foi muito legal, porque foi uma troca prática. Ali, no primeiro, é como se assim, você tá aprendendo a planejar, você tá não sei o quê. Agora, depois, quando você vai pra lá, no 2, você começa a discutir a sua realidade com a realidade do outro. E aí a gente entrava, depois os grupos apresentaram e tudo mais. E aí depois, em um outro momento, tinham alguns que já eram experts, que né, eram 5, que já eram experts na área. E aí, a gente tinha, cada grupo, assim, de 4, 5 pessoas, tinham um tutor. Então, por exemplo, o meu foi o da Maratona de Valência e o da Maratona de Berlim. Então, eles são os meus tutores hoje na WA. Então, que eu mantenho troca até hoje. Então, às vezes, tem alguma dúvida de... Isso aqui tá legal, isso aqui dá pra fazer, o que você acha, tal. Então, mantenho a troca com eles. E aí a gente apresentou o planejamento médico das nossas provas com selo, né? E para eles também validarem, para eles discutirem com a gente, falar o que eles fazem de diferente, o que eles não fazem. E uma coisa que a gente percebeu muito é assim, a nossa realidade em termos de usar muita ambulância, de usar um posto médico central e tudo mais, é muito a realidade do Brasil e a realidade da Europa. Nos Estados Unidos, eles não usam muito ambulância. Nos Estados Unidos, eles usam postos médicos. Médico fixo. Exatamente. Então, é uma realidade completamente diferente. Aí, nesse ponto, eu dei sorte de ter ficado com o pessoal da Europa, porque a minha troca foi muito dentro da mesma realidade. Então, isso foi muito legal. E aí, quando a gente terminou o nível 2, então, por exemplo, quem é nível 1 tem que refazer o curso a cada 3 anos, né, para você continuar certificado. Nível 2, eles não pretendem abrir para muita gente, são no máximo 25 pessoas por ano, foi o segundo ano esse. Hoje nós somos só em 35 no mundo, então são só 35 médicos, não é muito pouco, né, perto do tamanho. E hoje nós somos considerados experts na área. Então, as referências regionais da área e os experts da área. Então, nós não precisamos fazer as renovações. Ok. Porque a gente já chegou num nível em que, beleza, você tá mais pra ensinar, pra trocar, do que pra qualquer outra coisa. Essa mentoria, na verdade, é uma troca de informações que vai se retroalimentando toda a inteligência e aí vai gerando conteúdo, vai gerando informação. A gente tem um grupo agora que com todos esses 35 do mundo, e que tem algumas trocas, que tem algumas coisas do que acontece e do que não acontece, e aí com realidades, é o que eu falei, de tudo, né? E o ser humano tem capacidade de arrumar BO em qualquer lugar. Probleminhas. Né? Exato.
E tem algumas coisas assim, né? A gente vê que é completamente diferente. Então, por exemplo, o próprio Patrick, né? O pessoal lá de Roma apresentando o sistema deles de prontuário online, né? E aí o Patrick foi o primeiro a falar. Falta segurança disso, falta disso, daquilo, não sei o quê. Ele é muito bom, assim, e ele é bem crítico, né? E aí eu olhei, eu pensei, se ele vê minha fichinha na mão, então... acho que ele vai levemente me xingar. Pardon, mademoiselle, né? Não, pardon, não. Ele não é desse tipo. Na visão de vocês, assim, e pensando de uma forma construtiva, né? E não porque às vezes a gente erra por falta de planejamento, às vezes a gente erra organicamente, né? Não porque a gente quis. Aonde vocês acham que os organizadores mais erram na hora de montar um planejamento, destinar budget, enfim? Aonde há um maior erro no trabalho de vocês, mas em decorrência da organização, da produção? Eu acho que depende. Eu acho que depende muito. Porque tem organizadores que eles já chegam pra gente, acho que a Camila deve passar mesmo. Sempre trabalhei com tantas ambulâncias, com ambulância em tal lugar, com tal coisa. E aí o excesso de confiança de alguém que não sabe efetivamente o que acontece dentro da área médica é um problema. Legal, você sempre trabalhou assim, só que assim... eu já cheguei a falar para o organizador, você sempre trabalhou assim, então você sempre trabalhou errado. Então, isso é o excesso de confiança de achar, ou do achar que nunca acontece nada. E a minha pergunta, só para contextualizar, na verdade, é porque às vezes tem gente que acha que tá fazendo certo, né? Sim. E assim, é nesse sentido, e não para julgar. É porque às vezes, por exemplo, eu, Togumi, vou organizar, vamos supor que eu não tenho expertise nenhuma e resolvi fazer a prova Togumi Trail. E às vezes eu olho, vou colocar aqui, vou colocar ali, vou fazer isso, eu acho que 3 dá, acho que 2 não dá, enfim. Por isso da questão, às vezes é por falta de conhecimento meu. Mas é o que eu falei, no excesso negócio, de confiança. E aí eu posso cometer Eu acho esses que na erros. montanha o que tem muito é que os organizadores, eles sempre acostumaram, ou então até o momento, a fazer tudo sozinho. Então tem organizador que fala pra você, não, eu faço a marcação, eu faço a parte médica, eu faço isso, aquilo, eu faço, não, isso é bom demais. Não é questão de ser bom demais, mas é porque até este momento do trail tá começando, né, começou dessa forma e tal. Só que agora é outra era, igual eu falo, né? Agora a gente precisa de colocar propriedades em algumas das coisas. A parte médica é uma delas, exato. né? A parte médica e de segurança, porque é tudo junto, eu não consigo fazer sem o resgate, né? Sem a segurança e eles também sem mim. Então, esse encontro do organizador virar para você e falar, vai, faz a sua prova, vai, faz a sua parte, me comunique, é claro, que eu quero estar do seu lado. Muitas das vezes na montanha tem esse embate, sabe? Do organizador falar assim, não, aqui não precisa disso. Aqui não acontece assim. isso. Não, na minha assim. prova, deixa eu contar. Pode esquecer, tá super tranquilo. Uma básica aqui, ó, uma ambulância básica da prefeitura, tá de boa. Eu falei, então, tá errado. Então a gente não pode contar com essa sorte. Então não dá só para ser uma ambulância. Vamos pelo menos montar um postinho aqui. Aí você começa a introduzir a ideia. Eles têm escutado muito mais, mas alguns ainda não. E aí o risco, né, é de todo mundo. Assim, eu não ponho meu CRM numa prova que não seja segura. 25 anos de CRM sem um processo, não é agora que eu quero, igual eu falei. Nosso esporte é de risco. Tudo pode acontecer, inclusive um óbito. Exatamente. Eu falo, Não não é porque tem a gente jeito tá de eu na prova prever, que não vai morrer. Entendeu? E não é porque, tipo assim, a Camila tá lá, a Ana tá lá e não vai acontecer nada. Não é isso. Mas cada um tem a sua responsabilidade. Eu tenho que dar assistência. Sem assistência não pode ficar. Eu não posso deixar uma pessoa lá na montanha sem ter uma assistência. Né? Existe a cadeia da montanha. Socorrista, resgatista, não quer dizer que eu vou chegar naquele quilômetro 15, porque imagina, só de helicóptero, se eu for correr, né, os minutos que a gente falou, exatamente. Mas ele tem que ter uma assistência primeiro, né, e por isso que a gente também comenta na montanha que a responsabilidade também é de todos, todo mundo já leu o regulamento, quem chegar primeiro tem que dar a primeira assistência. Essa é a minha próxima pergunta, né? Vamos deixar os organizadores um pouco mais tranquilos. Não, porque vocês lidam com as duas partes. Sim, exatamente. Uma parte da organização, para quem está produzindo o evento, e agora vamos para o lado de quem está consumindo. E eles têm escutado mais, tá? Que bom. Eu acho que isso é uma coisa, isso é fato, né? Que eu vejo, que é o que a Camila falou, acho que é importante. Hoje,
eu venho os organizadores falando pra mim assim, legal. Ah, então, Ana, te contratar essa equipe e tal. Beleza. Como que tem que ser o posto? Qual o tamanho do posto? Então, ontem recebi de um organizador a planta. Ana, tá bom aí, ó, ficou com esse tamanho. Tá legal. Aquilo que a gente falou, porque a gente se encontrou num evento, um organizador do Sul, a gente se encontrou num evento, e aí ele falou pra mim, ó, tô pensando assim, 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 a gente já tinha conversado, aí a gente se encontrou no outro, ele falou, acho que vai dar certo, tô tentando desenhar tal, já te mando. Aí ontem ele me mandou, eu falei, pô, o tamanho ficou legal, peraí, deixa eu só ver agora, rota de fuga aqui e tal. Ah, pensei em colocar uma tenda a mais aqui, eu falei, tá, mas a gente vai fazer como? Então, aí a gente vai fazendo essa troca. Ah, para onde é a abertura do posto? Porque as pessoas acham que detalhes não fazem diferença, mas assim, onde é a porta do posto médico, aonde porque a gente tem a porta e tem a saída da ambulância. Até onde a ambulância consegue chegar. Parece bobo, tipo assim, é besteira isso, né? A Ana vai implicar, a Ana e a Camila, elas estão implicando onde o cara põe a porta do posto. É porta. Não, não é. Faz toda a diferença, né? Tanto para eu entrar rápido, para eu sair rápido, como para preservar. Gente, eu falo uma coisa, e assim, acho que no trail também você vê muito, né? A gente fala muito de morte. Morte, 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 né? Mas que são raras, graças a Deus. Mas quantas pessoas não passam mal? E você não precisa, né, morrer, não precisa morrer para ser grave. Né? Você pode sair com uma sequela de algum evento, você pode sair com alguma coisa, ou não, se você tiver um bom atendimento, né? Esse é o grande ponto. É que as pessoas não veem o que acontece dentro do posto. Tem uma Esse é o ponto. E assim, o que eu posso fazer? E muitas vezes, mas eu ponho uma equipe, e eu já ouvi muito isso no mercado. Põe na ambulância e remove logo, tira da prova logo. Não! Obrigação é nossa. É a nossa obrigação. Aí eu brinco com a minha equipe. Eu brinco com a minha equipe e eu falo assim: você vai levar pro médico e pro enfermeiro? Que legal! Então eu vou contratar o mocinho da esquina. Porque se é pra ir levar pro médico e pro enfermeiro, eu não preciso contratar médico e enfermeiro. E é fato. Então a gente tem que entender qual a nossa responsabilidade. Aquela história, né, que o pessoal diz muito, assim, que na medicina, acho que a gente ouve desde sempre, né? Trate o outro como você gostaria que sua família ou você fosse tratado, né? Ali, né, medicado e tudo mais. Pode parecer piegas, mas, é total real, entendeu? É real. E eu já tive vários casos de pacientes que, quando chegaram no hospital, eles falaram, o próprio hospital falou, se não fosse o que eles fizeram no pré-hospitalar, eles terem te estabilizado e tudo mais, para vir para cá, você estava morto. Então, já teve diversos. Né? E de todos os tipos. Um exemplo rápido que a gente teve, que aí não foi nem corrida, foi no autódromo, um carro pegou fogo, e o cara era rachão, e o cara, que é arrancada, né? E o cara tava de bermuda e camiseta e tal. Tipo, tudo errado, entendeu? Tudo errado. E aí pegou fogo o carro, a gente tem até a filmagem e tal. E a gente não podia entrar, porque senão a gente ia se machucar, né? E aí ele saiu, ele começou a rodar e tal. A gente pegou ele, e aí ele tava com o braço inteiro queimado, a mão desluvada, tinha queimação no tórax, né? Tinha inalado. E aí a gente poderia falar, nossa, é uma queimadura, eu vou sair correndo. Não, então a gente já iniciou a hidratação, a gente já levou com acesso, a gente já diminuiu o processo inflamatório e tal. Nesse meio tempo, a nossa central já estava regulando para um hospital com experiência em queimados, porque também não dá para eu levar para o hospital geral que não tem estrutura para atender um queimado. Eu já deixei no hospital. Não eu deixei no hospital, né? Não transferir a dívida. Não, e pra qualquer coisa, entendeu? Eu vou pra qualquer lugar ali e tá tudo certo. Não, eu deixei no hospital, minha obrigação é deixar num hospital. Não, é num hospital que tem a condição de tratar. Não vou deixar uma fratura num hospital de cardiologia. Não vou deixar um infarto num hospital de ortopedia. É isso, né? Então, a gente já foi regulando, conseguimos, levamos ele. E o pessoal falou, olha, se não fosse isso, provavelmente você tinha morrido, porque ele teve mais de quase 20% do corpo queimado. Entendeu? Então, assim, é besteira, né? Tal, isso E assim, a gente tinha posto médico, então a gente levou pro posto, a gente estabilizou no posto, fez tudo, e levou. Então, depois ele voltou na prova, uns meses depois, veio tirar foto com a gente, veio agradecer e tal. Que isso também é muito legal, né? Sim. Então, assim, as pessoas não têm noção do que acontece ali dentro. E como é importante. A gente só dá valor quando acontece com a gente, né? Antigamente tem uma história que que é assim, eu falo perrengues que a gente passa, né? E aí, antigamente a gente chegava
nas provas e nosso posto médico tava, assim, pior que os seus. Aí, tipo, os seus do passado, naquela tendinha, né? Mas os seus são E bons aí- pra realidade. Agora são bons. Pior que Agora os dela do passado. Ah, assim. do passado? Do Do passado. passado, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Não, a gente chegou uma vez, era no centro de São Paulo a prova, então, e aí eu fiz visita técnica antes, falei com eles, falei, olha, não pode estar em cima do bueiro, não pode estar aqui, então vamos botar a tenda aqui e tal. Eu chego no dia seguinte, estava onde a tenda? Em cima do bueiro, sem piso, com barata saindo. É. Gente, me ajuda, né? A gente teve que mudar o posto médico, era a gente carregando tenda no meio do negócio. Hoje, graças a Deus, isso já não acontece mais. Bom, ainda bem, né? Não morreu do problema da prova, mas de repente Não. teve um problema Da depois. insalubridade do posto. Exatamente, mas era, gente. Não, tá em cima do bueiro, como assim, né? Então, fora que ali, né, tava ali bem no centro, quando a gente chegou, tinha um monte de mendigo dormindo dentro da tenda, né? Então a gente ainda tinha inquilinos dentro da nossa tenda. Vamos pra galera que tá consumindo evento. Os atletas, Ah. que é outro BO, né? Quais os principais erros que eles cometem? Nossa. Pra Na facilitar, Tá. 2. Na montanha, hoje em dia, é fazer o que não tá preparado pra fazer. Ah, tá bom. É muito assim nítido. O atleta que veio da rua e fez, né? Dar um exemplo aqui prático. O atleta que veio da rua e fez 10 quilômetros na montanha, ele se inscreve de 15 pra cima. Fato. Já fez 10, só 5 a mais, né? Só, às vezes, né? Os quilômetros na montanha são meio quebrados, né? Então, 17, 7, né? Assim, não é nem o... Olha, se eu fiz isso aqui, não é nem o dobro a mais, né? Assim, tipo, 10 para 17, isso aí é demais. E pular, também na montanha, pular etapa. Então, fez 10 na montanha, foi difícil, foi o que for. Próxima, ultra. Ultra, né? Porque assim, o legal aqui é sempre ultra, maxi, super, iron, meio não serve, nada serve, é só os superlativos e o que te dá, teoricamente, né, assim, na mídia e nas redes sociais, mais status. Na montanha é isso. Então, na rua, uma coisa que a gente pega muito é que o pessoal começa a correr e aí, assim, muitas vezes tem doenças crônicas e tudo mais, e aí entende que porque começou a correr, porque está saudável e não está sentindo nada, para de tomar os remédios. E aí chega lá, achando que, tipo, o exercício vai curar tudo. Gente, o exercício é muito bom, ele ajuda em muita coisa. Muitas vezes, sim, a médio e longo prazo, você consegue controlar doenças e tirar medicamentos, é fato. Mas só que o problema é que as pessoas acham, porque não estou sentindo nada, não tenho nada, não tô vendo nada, eu tô correndo bem, eu estou mais saudável, e aí esse é o grande problema. Então, Beleza. Então, eu pulei etapas e eu não tô sentindo nada, tá ok? E eu vou pra prova onde vocês vão estar trabalhando. Qual é o risco que eu corro na prova? Não vou nem falar dos treinos, porque senão a gente vai ficar aqui 5 horas, tá ok? Na prova. Eu saltei etapas, venho saltando etapas, ou eu calculei ou escrevi na prova mais longa, porque eu quero Togumi Underline Ultra na minha rede social, ou, né, na prova, cara, tô me entendendo bem, não visito a minha médica já faz 2 anos e não tô sentindo nada. sorte dele que ele veio mês passado. E tudo aí, broca. Meu livalo tá em ordem. E eu vou participar de uma maratona. Qual é o risco que eu corro quando eu faço esses erros, eu cometo esses erros que você falou, e o seu também? Qual é o risco que eu corro ao participar da prova? Primeiro que tá colocando a sua vida em risco, né? Então, a gente tem... Você se preparou de alguma forma e você não está pronto para aquilo, né? Você se liberou, seu treinador ou quem for, né? Então, é uma rede de implicações aí. Se o seu treinador, por exemplo, viu que você pulou etapa e não te falou nada, né? A gente tem uma equipe por trás dessas pessoas. Geralmente, Às né, a vezes, né? gente treina. Geralmente, assim, na montanha a gente tem, né? Muita gente montanha preparada muito e muita gente despreparada também. Inclusive, treinadores que não estão preparados para treinar gente de montanha. Mas, bem, passou, tá lá, largou. Então, a sua vida em risco, então, de não conseguir mesmo do ponto de vista muscular, e aí vem todos os problemas, né, musculares, de cãibra, até uma rabdomiólise, né, da coisa mais
mais leve à coisa mais pesada. Lembrando que se você parar em algum momento da montanha, você vai precisar de ajuda. Se você estiver grave, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ser removido da montanha. Então, que você, pelo menos, escolha uma prova que tenha uma condição de te remover. Exatamente. Então, seja inteligente, se você está dessa forma, de escolher uma prova que te dá assistência médica para te recolher lá na montanha. Outra coisa que a gente vê muito hoje, Togumi Underline, né, assim, ultra, é a tal da superação. Então, você vai indo e vai chegar numa condição gravíssima, né, o que a gente pegou. Eu já mandei, né, a gente teve o que a gente falou de óbito da montanha, mas a gente já mandou vários atletas pro CTI, né, em condições que a gente estabilizou no posto médico, mas que a gente mandou pro CTI, com rabdomiólise, infartados, né, e com condições que mereciam um cuidado intensivo. Alguns deles, e eu vou te contar, médicos, e que, um me falou assim, doutora, o que aconteceu? Mas assim, deixa eu te perguntar, você é médico, você não percebeu? Porque eu gosto de perguntar, você não percebeu, como é que foi? Não, doutora, mas sabe o que é? É porque minha filha estava lá na chegada. Entendeu? E aí ela te viu chegando na ambulância. Não, quando a gente se inscreve... Pois mas agora você tá sem ela, né? Aqui no CTI, sabe? Então, é isso, assim, essa condição de você largar para uma coisa que você não tá preparado, ou inclusive, às vezes não pode. Quantos que a gente vê o povo, né? Inclusive, recentemente aconteceu, de um atleta tá completamente num quadro agudo grave, gripado, com sinusite, tomando antibiótico e fez uso de algumas coisas completamente, não só proibidas, mas péssimas para a saúde dele, largou e fez uma outra. Entendeu? Então, tem várias dessas condições. Ai, mas a inscrição tal. Ai, mas não devolve. Ai, mas é caro. Tem muitas implicações, mas a maior de todas é você indo contra a sua própria vida, assim, contra a sua própria segurança. Né? Na montanha é um somatório, mas pensa bem que você pode estar lá em cima, sozinho, né? Eu brinco que a segunda-feira todo mundo tem que trabalhar. Isso. Tem que voltar para casa. Na final, a gente tem que voltar segunda-feira para trabalhar. É recreativo, né? Assim, pra gente, né? Eu trabalho, mas assim, quando eu tô correndo, tem que ser recreativo, eu tenho que voltar. Né? Não, mas é exatamente isso. Acho que a grande implicação é essa. Na verdade, é você não voltar, né? É você não voltar. Não voltar para casa. Ou, igual você falou, sequelado, né? Com alguma condição exatamente. que... E até no TMB teve aquele óbito e teve também um caso de infarto também, né? Que no final deu tudo certo. E, gente, não é... É que assim, hoje já se fala muito, mas ainda sabe-se muito pouco. Mas a gente tem bastante atendimento, a gente tem, pelo menos na rua, a gente tem bastante atendimento grave. Que a gente não fica divulgando, né? Claro. Porque a ideia também não é apavorar o pessoal para parar, né? Mas será que não tinha que apavorar um pouco, Ana? É que o meu medo, às vezes, é assim. Se eu apavoro demais, as pessoas vão achar... É mais fácil eu achar que é melhor eu parar do que eu buscar um médico para me avaliar. Porque outro dia, uma vez com uma médica, na época do Live 10, você participou na minha casa ali. Sim. E eu perguntei pra médica assim, a doutora Carla Falsetti. E doutora, se eu for com um aluno meu pra Serra Fina, por exemplo, fazer a travessia, e falar pra ele levar o anorak, e ele não levar, e começa a chover, eu posso deixar ele 5 horas tomando chuva na montanha e só depois eu dar o anorak pra ele? Para aprender? Pra ele aprender? Ela falou, eu como médica, eu não posso concordar com você. Posso dizer que sim, é justo. Eu te entendo, mas eu não posso concordar com você, né? Falei, então eu não vou levar o anorak. Porque aí ele vai aprender, né? Enfim. Mas por isso que eu te perguntei isso, né? Será que não é um momento de a gente mostrar um pouco... E eu tô divagando, tá? Sim. De mostrar um pouco da realidade, de falar assim, olha, igual do cigarro, se você continuar fumando, isso aqui pode acontecer com você. E talvez isso vai deixar as pessoas um pouco mais conscientes. Acho que a gente só tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Às vezes... E a gente já conversou algumas vezes sobre isso, Sim. né? Quando a gente fala que uma pessoa teve uma situação assim, isso, aquilo, às vezes faz com que os outros não queiram ir no médico, porque vai que eu descubro aquilo, né? E aí eu não posso mais fazer, eu não posso mais isso. Então, às vezes, o medo né? O meu receio é, assim, as pessoas acharem que é melhor parar. Então, assim, já que tá acontecendo muita coisa, eu não vou fazer. Mas não é isso, né? Na verdade, o negócio eu preciso
me avaliar, eu preciso passar por exames, eu preciso treinar direito, eu preciso comer direito, enfim, todas essas questões para que eu diminua os riscos, né? Então, só que as pessoas têm essa coisa. Acho que teve uma aluna sua ano passado. Não vou procurar, porque eu não quero achar. Né? Não teve uma aluna sua ano passado que foi. Que tava, acho que num UTMB fora, e aí ela parou na ambulância para pedir um medicamento. Eu ia falar isso agora. E aí depois, aí tiraram ela da prova, e depois ela falou, eu nunca mais paro numa ambulância. Foi em Lavaredo. Não, já faz alguns anos isso, foi antes da pandemia. Nossa, faz muito tempo foi antes já. da pandemia. É que minha memória... E era uma questão que eu ia jogar para vocês. Aconteceu isso, ela estava correndo Lavaredo, e ela estava se sentindo nauseada, com ânsia, ela sabia que estava um pouco desidratada, parou no posto e pediu já uma medicação, porque ela sabia que estava desidratada. A pessoa que estava ali, eu não sei qual é a competência ali profissional dela, por telefone, ela passou os sintomas e falou, não, retira ela da prova e leva ela para o hospital. Levou-se, ela foi desclassificada da prova, levou para o hospital depois falou, não, você só estava desidratada, ele só tinha que dar... Bom, enfim, entrou numa confusão. Resumindo, ela foi desclassificada. E aí, no final, ela me disse isso, né? Olha, eu não vou mais falar em posto médico, eu tô passando mal. Será que a gente aumentou o risco ou a gente diminuiu o risco? A gente aumentou. Porque ela não parou de correr. Então, enfim. Tá, mas vou contar um outro caso aqui, de uma aluna sua também. Gente do céu. Não, mas amiga minha, tá? Esses serão os últimos 30 dias da ficha. Meus alunos... Ela fez direitinho, olha que bonitinho. Ufa. Ela foi fazer exames periódicos de saúde e descobriu, ela não sentia nada, era assintomática, descobriu uma cardiopatia, daquelas que pode acontecer, ela podia morrer com esse problema no coração? Podia. Morrer deste problema no coração? Também podia. Mas ela podia morrer de velhinho? Também podia. Com esse problema sem saber. Mas ela foi fazer os exames periódicos de saúde para fazer uma prova, descobriu, fez uma intervenção no coração, precisou disso, e hoje corre linda, maravilhosamente. Amanhã eu tô numa prova e ela também tá, eu sou a médica da prova dela. Já sei também. Então, o que eu tô falando? Ela podia me dar trabalho sem saber disso, sem fazer os exames periódicos de saúde, podia me dar trabalho numa prova, inclusive parar por causa desse problema no coração? Correr a rua também podia cair em mim. Podia também cair na rua? Podia, porque ela continua e ia continuar fazendo prova, porque ela não tinha sintoma. Entendeu? Mas ela tá operada, maravilhosa, né? Sem sintoma também, porque ela corrigiu esse defeito do coração dela e tá aí. Então, disso, não problemas cardíacos, né? Assim, ela tá sanada. Podem existir outros problemas, claro, mas você entendeu a importância de fazer o exame e de, né, assim, de continuar agora. Com condições agudas, né? Tem que parar no posto médico, porque pode ser uma coisa leve, mas também pode não ser. Viu, minha aluna? A LGPD te salvou. Total. Não, mas eu tenho um caso com a Ana, né? 2016, pré-Tour de Ans. Foi. Eu não ia me avaliar, eu fui levar uns atletas para avaliar com a Ana. E eu falei, olha, acho que era 40 dias antes da prova, se eu não me engano, ou 30 dias antes da prova. Assim. Só uma observação, eu nunca mais faço um teste durante uma live ao vivo. E isso, a culpa é dele, tá? Só pra você entender. Eu tava na época já fazendo uma live. E aí, a gente constatou uma arritmia super descontrolada, enfim. Foi, o coraçãozinho dele bateu 250 e aí tiramos a máscara e ele falando e eu olhando pro eletro e eu pensando, cala a boca, fica quieto. E, enfim, né, e aí a gente foi conversando. No meu caso ali, eu não tinha um risco de morte daquilo, enfim. E a gente detectou um overreaching mega clássico ali, né? Foi super clássico. Enfim. E assim, e poderia falar, né? Na época a gente até comentou assim, putz, se a gente falar sobre isso, vão falar assim, mas um treinador, mas... Gente, primeiro, eu falo muito isso, de overreaching, overtraining, essas coisas. Não, primeiro, não precisa ser o treino errado. Segundo, eu tenho pacientes que correm todo dia. O Cado é um dos que ele defende de correr todo dia. Nunca teve nada,
Nunca teve uma lesão, nunca teve uma alteração, Vai nunca largar teve domingo nada. em Conrads, tá lá Então, em Durban. tá super bem. E tenho pacientes que, treinando 3 vezes na semana, entraram em overtraining. Então, assim, o problema é que as pessoas acham que é o treino, mas a gente é composto de treino, alimentação, Sono. descanso, estresse e tudo mais. E foi um período que tava insano, eu tava começando a dar aula muito cedo, terminando Foi muito sorte. tarde. Sorte de ter encontrado, né? O diagnóstico. E aí a gente destreinou depois, tratou, fez tal. Não sei o que, foi um processinho aí. Só pra galera entender o quanto é sério, levou-se um ano. Um ano. Um ano pra eu ter alta. Foi. Né? Então, fiquei bloqueado acho que 1 mês, aí depois voltou com a atividade, a arritmia voltou, cortamos 100% atividade física. Primeiro a gente medicou, Fiquei né? 5 meses, 0 atividade física, só avaliando, reavaliando a cada mês. E aí voltamos ao pouco às atividades físicas, mas levou-se um ano para ter sim. uma alta e... No início a E gente... sem remédio, né? Depois sem remédio, só Foi. descansando No mesmo. início a gente medicou, porque também tinha questão da prova, disso e daquilo e tal. E aí eu falei, então vai medicar pra você ir seguro e tal. E aí depois, quando for, a gente vai fazer esse treinamento e tal. E aí a gente tira o remédio pra ver como é que você fica. Porque ele não tinha doença cardíaca estrutural, não tinha, né? E aí, tanto é que eu lembro, uma coisa clássica foi, eu tava no hospital e aí eu recebo uma ligação, acho que era 6h40 da manhã. Ele, no meio da prova. Ana, tudo bem? Tal, eu. Tudo? Aconteceu alguma coisa? Eu tô cansado. Depois de 300 quilômetros... Não, era no meio da prova. Ele tava no meio da prova. É o que aconteceu. Eu tava medicado. E ok, não ia acontecer nada comigo na prova. Mas o remédio me limitava. O remédio limitava. E Né? eu falei pra ele, ó, o seguinte, você não vai fazer, tipo, a prova, né? É isso. E aí eu tava Mas você vai seguro? Eu tava mega cansado, eu tava buscando eu falei assim, agora eu vou ligar pra Ana. E a Ana falou assim, para a prova agora. E aí era o que eu queria. Eu queria que ela me falasse pra eu... A minha médica falou pra eu só parei a prova porque a culpa é da Ana. Eu tinha que botar a culpa em alguém, né? A culpa era minha. E aí... E é verdade, eu liguei pra ela, eu falei, gente, eu já tô abusando, porque a nossa cabeça vai trabalhando pra você se justificar. E a minha justificativa caía nela. Era o remédio, era o meu entendeu? remédio. E aí eu... Não, tô abusando. E eu corria assim, nessa parte mental ruim, não, 150. Eu parava, esperava ela baixar. Aí eu andava um pouco até a 50, parava. Falei, vou chegar no próximo Med Station, vou ligar pra Ana e ela vai falar pra eu parar a prova. Ainda bem. Aí eu liguei pra ela. Naquela época eu tinha que pagar os créditos internacionais. Aí eu falei, Ana, tá acontecendo isso. Não, vai pra frente, continua. Você não vai acontecer nada com você. Seguinte, você não me falou que você queria ir? Então agora vai. Você não treinou pra isso? Você não tá aí no meio? Agora você vai terminar esse negócio. Aí, pois é. Eu tive que até te dar um remédio pra você. Não deu certo. E aí fui até o final da prova. Mas assim, o interessante é, depois, esses 10 meses pós-prova, foi 0 remédio. Não tomei nenhum remédio pro sintoma. Era realmente um overreaching. Foi descanso, né? Numa forma simples de dizer, foi descansar o corpo pro coração voltar à sua normalidade ali. Foi. E hoje não tem mais nada, não assim, a gente avalia há 10 anos isso. Agora é só um coração velho. Agora veio. Mas assim, e como é importante, né? E sim, podia ter acontecido alguma coisa se ele não tivesse avaliado e tivesse indo. E eu lembro que faltava 1 mês pra prova. Isso aí. Faltava 1 mês. E assim, eu acho importante que a gente falou aqui dos riscos, né? A pessoa vira e escuta umas histórias, fala assim, tá vendo? Por isso que eu não faço atividade física, aí, lá, caiu duro. A gente tem que lembrar que todas as doenças que vêm com o sedentarismo, que sai pressão alta, diabetes, né? Obesidade, problemas articulares, elas matam muito mais do que o exercício físico. Mas ninguém fala assim, olha, morreu lá sentado vendo televisão. Né? Isso aí não aparece na mídia. O que aparece na mídia entendeu? Morreu hipertenso e diabético secundário a essas doenças, né? Um diabetes muito descontrolado, com, né, o modus de vida que a gente tem hoje, né? Com o estresse, com o somatório todo. Você já viu na mídia falar que alguém morreu disso? Claro que morre muito mais, assim. A gente tem uma
estatística da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de todas essas sociedades, né, americanas e tudo, de quantas pessoas morrem por dia de coração, né, assim, tô falando, porque depois de 35 anos, você considera que todo mundo tem doença aterosclerótica, então, né, assim, mais somatórios, mas é assim, é doença de gente que tá ficando velha. Então, quantas dessas pessoas morrem por isso, né? Então, a gente tem que considerar que o exercício é muito benéfico, que existirão pessoas, né, que realmente vão morrer, mas também vão morrer atropeladas, vão morrer disso, vão morrer daquilo. Não é para parar de fazer atividade física de forma nenhuma. Há uns anos atrás, a gente teve um óbito de um cara, 30 e poucos anos, e ele ganhou uma inscrição da empresa, não corria, era totalmente sedentário, era dislipidêmico, diabético, hipertenso, 30 e poucos anos, obeso e tal, e aí ele falou... ganhou a inscrição da empresa e ele morreu faltando 150 metros para a linha de chegada. E aí teve fibrilação ventricular, foi chocado 2 vezes, tal, não sei o quê, mas não resistiu. E aí a gente ouviu muito assim, né? Você viu? Ele, quando estava em casa, estava tranquilo. Ele veio correr, ele morreu. Não foi a corrida, né? Sim. Se ele tivesse... correndo, treinando, mas assim, ele não fez um treino, entendeu? Ele não fez, ele foi direto pra prova pra fazer 5 quilômetros, aquele, né, 5 quilômetros todo mundo faz, né, que deu até aquela polêmica lá. Sim. Então, fez isso, e aí muita gente, foi a corrida. E a diabetes, a hipertensão, a obesidade que ele tinha? Pois é. Né, então esse é o ponto. A área médica e os médicos, nós não somos os vilões, sabe? Sim. Mas muitas vezes é muito temido, né? É lógico, porque vocês são os vilões, porque vocês contam os problemas que vão me limitar a fazer alguma coisa, talvez por um determinado momento, e talvez não é aquilo que eu quero. A gente Mas é melhor, porque depois, quando parar, vai parar de vez, talvez. Aham. Né? Independente da razão. Mas um outro tema que, assim, é realidade dos atletas, né? Principalmente dos amadores. E eu tô tomando muito cuidado de fazer essa pergunta, porque é o seguinte, né? Ai, meu Deus. Não, porque a gente tem a capacidade de entender da forma que a gente quer. Então, por exemplo, se eu falo os melhores lugares para pedalar, a minha intenção é para que as pessoas possam ir lá e treinar. Mas tem gente de fora que vai entender, lá é onde os caras treinam, é onde eu posso pegar uma bicicleta para mim. Sim. Então, como é que as pessoas vão interpretar? E a minha pergunta é, e aí eu acho que é melhor a gente nem falar os princípios ativos ou os remédios, ou os nomes dos remédios. Mas como a gente pode evitar automedicação durante uma prova? Ou como eu ter o discernimento de que eu preciso realmente me automedicar durante uma prova? Ou eu tô só tomando aquele medicamento para eu ter a minha medalha de finisher no peito? Ou porque tá na moda. Dá? Que eu não sei nem porque eu tô tomando. Dá pra eu consigo... Será que tem uma orientação? Tudo bem que a gente pode falar de bom senso, enfim, mas sintomaticamente ou uma avaliação, porque eu não vou ter vocês do meu lado ali para falar assim, tudo bem, eu liguei pra Ana, eu posso ligar, mas se a gente começar a ligar e todo mundo ligar, né? Mas assim, eu não tenho vocês ali. Tô no meio do Maratona de Sables e tô numa situação. Eu tomo aquilo ou eu não tomo aquilo? Tem uma forma de eu me autoavaliar para eu saber, tô de mimimi, tô de sacanagem porque eu quero alimentar meu ego? Ou realmente eu preciso tomar aquilo porque eu preciso chegar no posto de atendimento? Então, o que eu falo, assim, eu acho que é o trabalho do consultório, sabe? Então, quando você passa pelas avaliações, quando eu sempre falo, você sabe muito bem disso, eu falo assim, o intuito dentro do consultório é que vocês se conheçam. Que eu te conheça e que você se conheça. Então, quando tá com determinadas coisas, e a gente fez muito isso naquela época, né? Olha, tá sentindo? E aí você que não sentia nada, começou, olha, agora eu passei a sentir. Então, ele começou a se conhecer, né? Realmente agora não tá dando nada, e não tava mesmo. Então, se você vai aprendendo a se conhecer, isso requer avaliação, requer acompanhamento, né? O pessoal acha que quem treina faz igual
qualquer pessoa, né? Eu falo pessoas normais, né? Pessoas normais versus quem treina. Mas que, eu vou no médico uma vez por ano e tá tudo certo. Não, ainda mais, principalmente, o pessoal que vai pro trail, o pessoal que vai pra longa distância, né? Meias, maratonas e tudo mais. Não é uma vez por ano que você vai visitar seu médico, né? E, então, esse conhecimento é importante. Porque aí sim, você tendo esse conhecimento, aí seu médico já vai orientar. Olha, se acontecer isso e isso, você pra você, essa conduta é importante. Pra você, essa não é. Se acontecer isso, você faz aquilo. Então, é muito individual e, assim, é muito dependente do conhecimento. E eu falo que é mais ainda da relação do paciente com o médico. Porque se eu te conheço, então, eu consigo te tratar muito melhor. Né? Eu entendo qual é a sua realidade, eu entendo qual tipo de prova que você faz, eu te acompanho há muito tempo. Então, assim, isso muda muito, sabe? O que eu acho na montanha, assim, o que eu vejo muito é um abuso, né, de substâncias, por exemplo. A Ana tá falando aqui, né, do ponto de vista cardiovascular. Mas, por exemplo, o que eu vejo? Minha perna tá doendo, anti-inflamatório pra dentro. Primeiro, vamos lá voltar. Ou você não treinou o suficiente para que sua perna, né? Não tô falando, às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma prova de quilômetros a mais e aí exagerou e sua perna tá doendo e você acha que com isso você vai superar, vai tirar a dor daquele momento e vai pra frente. Sem contar os riscos desse anti-inflamatório. Outra coisa é você sair num ritmo que não é seu, que você não treinou para aquilo, e aí tá lá, achando que você larguei, achei que esse aqui ia me puxar. Por exemplo, a gente vê muito isso no trail, né? Eu não queria ficar sozinho, e aí fui no ritmo dele, e agora, não tô nem conseguindo caminhar. Então é isso mesmo, não tá nem conseguindo caminhar. Para de correr, vai devagar até o próximo posto médico. E pode ser que a sua prova tenha acabado ali, entendeu? Esse seu limite do treino, quem vê isso é você no seu treino. Encaixa a sua prova, igual todo treinador fala isso com a gente, né? Meu fala, a sua prova tem que ser igual ao seu treino. Né? Eu não sou uma pessoa que vou buscar pódio. Agora, o que eu vejo, por exemplo, nos atletas de ponta do trail? Todos chegam passando mal. Todos chegam vomitando, entendeu? Por quê? Isso é comum, porque eles esforçaram demais, às vezes eles estão naquele pega-pega de posição, esforçaram demais, né, do ponto de vista muscular mesmo, não tomaram nada, tá? Assim, eles chegam à exaustão, eles chegam e muitos caem no pórtico, se não caem no pórtico, eles estão caindo assim, deram 3 passos e caem. A gente tem exemplos, você sabe, a gente fica naquela chegada ali e toda vez são os mesmos. Eu falei assim, por que você não, né, eu já te falei qual remédio que você tem que usar naquela hora. Aí passa 30 quilômetros sem comer nada e sem beber. Por quê? Porque o sangue sai, né, do intestino e vai pro músculo. E músculo é perna e coração. Entendeu? Então, é esse conhecimento também do que você quer fazer com a prova. Eu não julgo, porque a pessoa tá lá profissional e tendo que ganhar aquela prova. Mas ele também tem que saber aquele limite. Agora, do atleta amador, o que a gente vê é o uso irrestrito de anti-inflamatório para dor muscular. Porque o meu cuidado na pergunta... E de cafeína. Não é incentivar as pessoas a tomarem. E se conhecerem. Para poder ser finisher. É evitar uma ocorrência, né? De eu chegar numa falência que você tenha que fazer um atendimento no meio do percurso. É consciência corporal. É desenvolver consciência corporal. Treinar, se eu ouço meu corpo. Porque... Você vai fazendo a prova que você fez no treino, entendeu? Na época do triatlon, eu tinha parceiros de treino que tomavam os remédios para treinar. Para não sentir dor, mas já previamente. Então, assim, sabe, é uma coisa, enfim, num momento que a gente vive um pouco conturbado. Até conversei, a Vânia, né, é a mãe da Ana, e eu falei outro dia com ela que a gente tem que tratar o esporte como esporte. Sim. Não mais como um remédio. Eu não gosto um pouco disso, mas é um papo para outra coisa. E como vocês veem o trabalho de vocês em termos de estrutura e desenvolvimento do trabalho nos eventos daqui 5, 10 anos? Vai ser melhor? Vai ser pior? Vai ser mais numeroso ou não? O que vocês acham? Porque assim, isso faz parte também desse momento do Extrema na Trilha. As pessoas que eu tenho trazido para cá já têm um bom conhecimento das áreas para poder tentar fazer a gente brincar um pouco de futurologia, né?
para que lado que vai ali os atendimentos médicos, se vocês acham que eu, Togumi, vou estar mais consciente, que é o que a gente está falando dos atletas amadores, ou não, se isso vai continuar, só vai aumentar o número, ou estrutura médica nos postos. Eu acho que assim, ó, considerando, eu ontem até estava falando, estava numa reunião e eu falei assim, né, que eu sou da época que quando eu comecei a assumir as diretoras médicas, de que diretoria médica não era mais, não era tanto só pelo like, né, que agora tem muita gente que quer colocar, a gente fala bastante sobre isso, não, pessoa de diretora médica só pra postar, né, Sim. E aí a gente tem pouco tempo porque a gente tá trabalhando, né, e então assim, eu acho que já melhorou muito. Já melhorou muito. Se a gente for lá de 10 anos para cá, já melhorou muito. E em termos de estrutura, né? De preocupação dos organizadores. Então, antes era diretor médico. Para que isso? Pra quê? Né? Isso não é desnecessário. Isso não... Né? Eu sei lá, põe uma ambulância ali, outra ali, tá tudo certo, entendeu? Nunca aconteceu nada e tal. Então, acho que hoje já tem uma consciência um pouco maior. Maior, mas ainda não, digamos assim, o suficiente, tá? Mas já tem, então já vem, os organizadores já entendem um pouco melhor, já entendem um pouco melhor os riscos, já confiam mais, já entendem que tem alguém que, né, que tá ali. Eu acho que a tendência sim, melhorar mais isso, em termos de consciência dos organizadores, até porque tá acontecendo muita coisa. Então, assim, é literalmente o porquê, né? Não é porque eu acho legal, é na marra, né? Então, a gente aprende no amor ou na dor, né? Então, eu acho que a nossa área tá aprendendo bastante na dor. Na dor. Aí, então, isso vem fazendo com que a gente acabe se desenvolvendo um pouco mais. A área da medicina do esporte também tá crescendo, isso também é importante, porque tem um médico lá, que é um generalista, ou que é né, uma especialidade, né, que não está ligada ao esporte, é muito diferente do que ter um médico do esporte, que entende, né, as demandas do exercício, ou o que acontece, que algumas doenças que vêm do esporte, elas são completamente, o tratamento é completamente diferente, a condução é completamente diferente do que, por exemplo, no meio hospitalar. Eu falo muito de reposição de sódio, por exemplo. No meio hospitalar, você só repõe com nível abaixo de 125. Em relação ao exercício, abaixo de 135 você já repõe. É um range muito grande, então se eu levo essa pessoa pro hospital, ela vai ficar lá, ela tem grandes chances de morrer. Por quê? Porque o protocolo hospitalar, ele tá errado? Não, porque é o protocolo para as patologias normais da clínica médica e não as patologias relacionadas ao exercício. Então, acho que também tem um trabalho aí em relação à medicina do esporte. Também começar a ser mais valorizada como profissão, né? Antigamente, o pessoal achava que médico do esporte era só aquele médico que ficava na beira do campo de futebol, né? E quando eu já ouvi, nossa, mas você não trabalha com futebol? E eu não trabalho com futebol. E, na verdade, nada contra, mas assim, é porque as pessoas achavam que era só isso. E a própria indústria farmacêutica, há uns anos atrás, eu ouvia, e ainda ouço, tá? Nossa, mas a medicina do esporte tem paciente doente? Tem. Ela não prescreve só suplemento e bomba, né? Então, eu já ouvi muito disso. Então, acho que tem essa questão da gente estar aprendendo na dor, tem essa questão da área também tá começando a crescer, e isso vai ser cada vez mais importante, que as pessoas entendam a importância do médico do esporte, né? E tava numa reunião até com a Secretaria de Saúde ontem, e aí umas linhas de cuidado estavam falando e estavam perguntando o pessoal tava me perguntando sobre a especialidade dos médicos. Eu falei, então, na prática, né, ou na teoria, né? E a gente estava discutindo exatamente sobre isso. Mas, por outro lado, se você me perguntar se acha que vai diminuir as ocorrências, não, eu acho que vai aumentar. Porque tá aumentando a quantidade de pessoas, porque as pessoas estão mais doentes, é verdade. Antigamente, eu praticamente não tinha crise de ansiedade, crise de pânico nas provas. Agora, toda prova, eu tenho pelo menos uma crise de ansiedade grave, uma crise de pânico grave, crise de ansiedade causando até crise convulsiva. Então, grave. E isso é uma coisa da realidade do momento da população, né? Então, teve um momento pós-Covid que a gente pegou muitas pessoas com problemas pulmonares ali, com problemas cardíacos que vieram do Covid. Agora a gente tá num momento de pegar muita crise de ansiedade, muita crise de pânico e tal. E não dá pra falar, é só piti. A Camila tá ali com a crise de ansiedade, a Camila tá com piti. Trata ali o piti, né? Então, a gente sabe que às vezes até o exercício, até essa liberação de adrenalina, essas coisas, pode ser um gatilho pra crise de ansiedade. Então, a gente tem pego muito. Então, não acho que vá diminuir. Acho que vai aumentar sim, porque tá aumentando gente e
E pelo momento, que as pessoas... pelo momento das pessoas, né? Então, e aí, mais uma vez, a medicina do esporte tem que cada vez correr mais atrás, a gente tem que estar cada vez mais preparado, por isso que a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de fazer trocas, de se desenvolver, porque no final é isso, entendeu? É só isso que vai fazer com que a gente melhore o serviço e deixe as pessoas mais seguras na medida do possível. Lembrando que é um tripé. É a responsabilidade do organizador, sim, de contratar a estrutura certa, de contratar pessoas que saibam, né, o que fazem e tudo mais. A da nossa equipe médica, de saber tratar, ter conhecimento para isso, ser específico para isso. E do próprio atleta, de se avaliar, de não fazer loucura, né? E a sua visão, Camila? Eu acho. Eu faço uma analogia seguinte, lembra? Eu sou da época que a gente andava no carro do pai da gente sem cinto de segurança. Lá atrás. Né, com colchão. Na época que vê aquele trem do cinto de segurança, gente, meu pai mandou a gente assentar, a viagem parou de ter graça, né? Porque não podia ir no colchão. Minha irmã é de um lado e eu do outro. Falei, mãe, que trem chato, né? Mas veio por um motivo. E hoje em dia ninguém anda em e para qualquer lugar você vai na esquina com cinto de segurança. Então isso, né, as normas existem e estão existindo no trail e a gente está nessa era para isso, né? Se a gente vai se adequar, se o cinto vai ser só na barriga, vai ser para cá, aí se o carro... Só que os carros, antigamente, era de um jeito. Meu pai tinha um Corcel 2. Hoje ele tem um outro carro, que faz 1.000 quilômetros a mais por hora do que o Corcel 2. As estradas são diferentes. Então, tudo é diferente. As pessoas de dentro do carro também. Mas eu acho que é isso, sabe? Os atletas estão diferentes, né? Os esportes, a modalidade vai se tornando uma outra coisa no trail que eu tô falando. Então, o trail antes era raiz, põe sua mochila e vai sozinho, vai com um amigo, mas tchau pra Serra Fina, fica lá 5 dias, se voltar, voltou, passa a mínima ideia de onde você vai, sem rastreador, sem celular. Se der volta, né? Nós vamos te esperar aqui com churrasco. Que dia mesmo? 5 dias, beleza. Então, o churrasco vai estar aqui e a cerveja gelada. Era assim. Não pode ser mais. Então, isso, eu enxergo essa progressão em 5 anos. Por ser pioneira, por ter trazido essa medicina, né, de montanha, né, para cá, para o Brasil, eu te falo que ainda não é fácil. Eu escuto muito mais não do que sim. Pergunta o que eu faço. Tipo assim, mapa de médico de emergência? O que é isso? Só que agora vem a norma, né? Então, agora existem as exigências e a gente precisa de adequar, né? Então, todo mundo, não quero usar cinto de segurança? Você não tem essa chance mais. Pode, tranquilo. Você tem mais chance de morrer de quem não usa, que é a primeira coisa e mais importante. Outro que você vai levar uma multinha. Entendeu? Então, você vai pagar, sou rico, trilionário, posso pagar. Beleza, mas quando for sua vida, do seu filho, né, da sua família que tá dentro do carro, né, e às vezes não é nem culpa sua, é culpa do outro que vai bater no você, aí pensa melhor. Sabe? Então, é isso. Então, os atletas se adequarem, né, a fazer os exames preventivos de saúde, a prova se adequar a dar uma assistência, né, uma possibilidade de assistência para aquele atleta que às vezes tá com tudo certo, tá? Não é gente só que passa mal, que não tem com os exames. Esse aqui eu vou deixar porque não tem os exames dele em dia, entendeu? Não é isso. Às vezes você tá tudo certinho e naquele dia você passou mal. E assistência é igual para todo mundo. Então, tem isso. Então, atleta, organizador e caminhando aí junto com quem faz as normas, sabe? Assim, eu acho que vai ser isso nos próximos 5 anos. Mas ainda não é fácil pra mim. Não, ainda não é fácil. E tem uma coisinha assim, né? Eu sou mulher. Tem esse verdade. pequeno detalhe. É verdade. Mas normalmente os médicos, eu tô pensando aqui agora, né? Somos, mas... não vejo no trail. Temos médicos homens? Assim, em treinamento sim, mas não. Quem faz não, somos mulheres. Na rua os pioneiros foram homens, né? Foi? Na rua foram. Na rua. No trail acho que não, né? No trail... Não, mas eu já levei muito não também, mesmo sendo a pioneira por eu ser mulher também. Eu também. Ou assim, não, ela vai brigar comigo e, tipo... Porque assim, o homem quando briga... Sim, claro. Tá tudo bem. Nossa, o cara é bom. Agora a mulher quando briga, ela é... chatinha. Não, ela é histérica. Ela é bela demais. É histérica. Imagina, vai ficar enchendo o saco e tal. Vai, né? Então, assim, a gente tem isso. Ainda tem, né? Ainda temos em outro patamar. É que ainda, enquanto os atletas amadores, no meu ponto de vista, né, como treinador, quando a gente se inscreve ou transferir a responsabilidade de tudo pro organizador, sempre vai ser um problema. Né? E eu brinco assim que
eu posso, se ter uma ocorrência comigo e eu julgar que o trabalho de vocês não foi bom, e aí eu vou entrar com uma ação, eu vou ganhar dinheiro, eu vou receber uma grana, mas quem passou o perrengue ali fui eu, né? Então, é ter esse cuidado ali, porque... Não, e assim, ó, enfim, uma coisa do atleta, né, que é interessante, assim, a gente tá falando dos que não se avaliam, né? Mas mesmo dos que se avaliam, a gente fez um mapeamento de saúde agora na Maratona de Porto Alegre. E foi bem legal. Não foi só a ficha médica. A gente, além da ficha médica, a gente fez um mapeamento de saúde. Que era um questionário um pouco mais completo, bem rápido, mas assim, com pontos específicos. A gente usou escalas internacionais validadas, que daquilo ali ele pontuava as escalas e aí dava um tipo de risco da pessoa. Tá, risco baixo, risco intermediário por conta de treino, risco intermediário por conta de histórico familiar, risco intermediário por conta de histórico pessoal, né? E tal. E porque as pessoas acham que, por exemplo, treino não é risco. Sim. O máximo que eu corri foi 5 e eu tô indo pra montanha correr 20. Isso é um risco, né? Então, isso foi uma coisa. E aí, a gente recebeu muito feedback, assim, do pessoal. E pessoas, assim, revoltadas até, tá? Falando assim, como? Eu tenho todos os meus exames em dia. Meu médico falou que tá tudo bem. Como é que deu que eu sou risco moderado? Eu não posso ser risco moderado. E aí, não é porque eu passei no médico, eu tomei um remédio, que o meu risco foi embora. Né? Então, o pai infartou, o avô infartou, tem colesterol alto já, trata a hipertensão e tal. Eu falo que tem coisinhas dentro da nossa mochilinha de vida que a gente leva que não dependem da gente. Então, o sedentarismo eu posso mudar, o tabagismo eu posso mudar, né? Tem coisas que eu posso mudar agora. Se a minha família tem histórico de doença coronariana, se a minha família tem histórico de diabetes, são coisas que eu não tenho como mudar. Claro, eu posso atenuar de acordo com o que eu viver, né? Com as minhas escolhas. Mas o risco vai continuar ali. Então, as pessoas também têm que entender que não é porque ela passou no médico que aí ela tá ilesa de tudo, né? Então, eu posso exagerar, eu posso fazer o que for, porque afinal de contas, eu passei lá na Ana, eu passei na Camila e falei, e elas falaram que tá tudo bem, ainda mais elas que estão nas provas, entendeu? Não. Né? E o risco continua existindo, mas as pessoas acham que porque fez exame e porque o médico deu o atestado, ele não vai morrer. Não vai acontecer nada. Tem paciente que pergunta, eu vou morrer? Eu falo um dia a todo mundo, porque espero que você não fique pra semente. Você publicou um paper há pouco, né, Camila? Nó, que parto. Publiquei, né? Foram 3 anos de... Uns que eu escolhi, né? Assim, de estatística, aquela que eu falei com vocês que eu entrego, né? Pro organizador depois, de 17 provas que eu fiz a direção. De montanha, todos de montanha, e só corrida também, dos atendimentos. Então, todo mundo que foi para a tenda médica, né? E por livre e espontânea vontade ou levado, todo mundo que foi. E aí, o que saía disso, assim? A gente não tinha o perfil, né? Do corredor de trilha e montanha brasileiro. Não existia nenhum artigo, e aí eu queria ver o que acontecia com esse povo. Eu tinha uma noção, o organizador, né, como eu te falei, não tinha nenhuma, e isso é importante, porque a gente dimensiona a prova melhor, né, coloca recursos, né, de forma melhor, mesmo que sejam os mesmos, distribui melhor, e esse artigo mostrou uma coisa muito legal, assim, que a gente, no trail, a gente tem muito mais ocorrências clínicas, então, dor, cãibra, hiponatremia, hipoglicemia, enjoo, né? Trato gastrointestinal, a gente tem muito náusea do que uma entorse, por exemplo, né? E às vezes equipes antes de, não só do estudo, mas quando eu chego é sempre assim, os socorristas, e tem que levar mesmo, tá? Mas muitas talas na mochila, né? E às vezes esquece de levar um doce. Entende? Às vezes esquece de levar aquele pacotinho de sal, né? Que às vezes é muito... Na hora que você vê, assim, o atleta meio mole, não tem nada, assim, na perna, tá tudo inteiro. Aí caiu, não cai não, mas
tô meio com sono, tô meio esquisito, sabe? Meio com sono, meio esquisito, taca várias coisas, assim, sabe? Né? Tem um protocolo, claro, na montanha. Mas é muito mais isso, né, que a gente encontrou nessas todas as provas do que o trauma, né? Olha assim, que legal, olha que interessante, porque muita gente fala assim, não, o treino é perigoso. E quando fala perigoso, não pensa nisso, pensa em acidente. Sempre pensa em quebrar. Pensa em cair, pensa em torcer, pensa em fratura, não pensa em passar mal, não pensa em tontura, não pensa... E aí foi isso. Que legal, isso é um bom. artigo legal. Já a gente também tem muito mais coisa clínica na rua, né? E Também. A gente também tem muito mais coisa clínica na rua, mas a gente tem tido algumas coisas, assim, ortopédicas até... Que, é mesmo? O pessoal tem, por exemplo, luxado o ombro tem saído do lugar durante a prova. Sem trauma, sem queda, sem nada. A pessoa já tem uma frouxidão ligamentar, e aí pela movimentação do tronco por muito tempo, o ombro sai do lugar. Então teve até o ano passado que foi muito engraçado. Peguei na Maratona de São Paulo, atendi, aí a gente reduziu e tudo mais e tal. Tava na Maratona de Porto Alegre, e eu vi uma pessoa assim, né, tipo, baixada com... Eu falei pra enfermeira, o que é ali? Aí a pessoa começou a me responder de cabeça baixa. Não, porque numa maratona eu tirei o ombro do lugar e eu coloquei ele no seu lugar. Eu coloquei seu ombro no lugar. Aí eu peguei, né? Entendi de novo. Eu falei assim: ó, seguinte, terceira não ganha música. Então, por favor. Você não fez o fortalecimento que eu falei pra fazer, né? Não fiz, doutor. Agora eu vou tomar vergonha, agora eu vou fazer. Só faz na perna. Mas, Camila, a hipótese do que você tinha na cabeça quando você pensou na pesquisa, você já tinha uma ideia do que você poderia encontrar? Você imaginava que seria mais clínico ou você tinha uma ideia que poderia ser mais ortopédico, por exemplo? Ou você não tinha... Eu sou meio que do contra, né? Eu queria contradizer a literatura europeia, né, e americana, assim. Na realidade, eu queria ver o que a gente tinha, não é ser do contra, assim. Eu já tinha lido todos os artigos, né, atuais, o que eles publicavam, o que aconteciam, né, o TMB tem muitos, né, artigos publicados, assim, o que acontecia fora, né, tanto em provas de frio e de calor, porque são completamente diferentes as ocorrências, e eu queria saber, assim, eu queria provar aqui pro organizador, né, principalmente pro organizador, eu queria falar com ele o que acontecia na prova dele. Eu entrego, igual eu te falei, o relatório final, mas eu queria ter um perfil, né? Assim, eu queria criar um perfil do atleta queria descrever um perfil do atleta brasileiro, sabe? Para ele mesmo, isso não só para o organizador nesse dimensionamento de prova, mas para o atleta saber e se conhecer o que pode acontecer com ele, entendeu? Mas então eu vou dificultar a sua pergunta. Na sua primeira prova que você foi trabalhar no trail. Não sabia de nada. Não. A primeira prova, tá ok? Então, você está num ambiente diferente, na qual você nunca havia trabalhado, numa situação nova. O que você imaginava que poderia acontecer de problemas? Era trauma. Vai cair, vai esborrachar, vai estrepar, e aí prepara a tala, prepara tudo, prepara a maca. Tem que estar tudo preparado, tá? Okay. Mas era trauma. Na sua cabeça. E depois, nos anos, foi mais clínico. Muito mais clínico, assim. Continua tudo preparado, mas continua... Aí eu preparo o caldo, o açúcar, sabe, assim, que a gente faz na montanha, né? O caldo Knorr, né, que eu trouxe da Desables, o açúcar, né, que a gente dá, o salzinho, às vezes até o pacotinho, a mostarda pra câimbra, e vários outros tratamentos que, assim... a diferença é de 2/3 para 1, assim, né? No artigo foram 60-30. Porque todo mundo pensa, né? Na minha cabeça, quem vem da rua e vai pro trail, eu vou cair, eu vou torcer meu tornozelo. E acaba encontrando outros problemas que... Aí a gente tem tido muito entorse de tornozelo na rua. Pessoal mais despreparado. Que tá... Onde a gente espera mais, tem menos. Onde a gente não espera, tem mais. Não reforça. Não, porque o pessoal não trabalha propriocepção e tudo mais. E aí tá pegando esses tênis mais altos, esses tênis... Faz musculação de tênis. E aí... o que acontece? Não, e os novos tênis, né? Eles têm um bom amortecimento, mas eles necessitam que você tenha mais propriocepção, né? Eu falo que o problema não é o tênis, o problema é a pessoa que tá usando tênis, né? Porque ela não tá preparada para aquele tipo de calçado. E aí a gente tem visto bastante nisso, o pessoal torcendo tornozelo, o pessoal machucando mesmo, assim, sabe? Lesõezinhas feinhas por conta disso. Meninas... Dá pra gente conversar mais umas 3 horas, pelo menos, aqui. Mas aí a gente vai ter... desculpa pra gente voltar a conversar.
E eu sempre peço para as pessoas, para os convidados, a contarem uma história que ainda não tenham contado, mas que possam contar. Mas que possam contar na profissão de vocês, no trabalho, enfim. Tem alguma? Ixi. Tô pensando, galera. Né? Vou pensar aí, ó. Enquanto elas pensam, eu falei de paper, que a Camila produziu, a Ana também tem com maratona, é que paper são os artigos científicos, né, que as pessoas, que os profissionais, os cientistas publicam nas revistas científicas, e a gente trata como paper. Só para explicar o que é paper, porque senão, paper, mas o que é isso? E aí, temos história ou não? Eu acho assim, história a gente tem muita, né? Sim. A gente já passa, eu falo que, eu brinco, né? Eu falo, a gente ganha pouco, mas a gente se diverte, né? Porque no final das contas a gente passa algumas que depois que passa, a gente fala, meu Deus, né? É sério que a gente passou por isso. Então, desde... Você já apanhou de paciente? Eu já apanhei algumas vezes de paciente, assim, na hora, principalmente paciente com hipertermia e hiponatremia, eles ficam muito fora da casinha, literalmente. E aí, eles realmente tentam bater na gente, eles realmente tentam. Um tentou uma vez me jogar na tina, tentou quebrar o braço de uma enfermeira minha. Então, e muitas vezes homens maiores, né, do que a gente, pessoas grandes assim que nem eu, né? Então, a gente já teve, assim, já apanhei algumas vezes, ou tentaram me bater, hoje, assim, saí de socos, assim, algumas vezes, porque o paciente tava fora da casinha, e essa de falar fora da casinha, e tem duas, assim, que são bonitinhas, curtinhas, mas a gente pegou um paciente, foi até numa prova no Jockey, na época que se fazia muita prova no Jockey, né? A gente pegou ali tava no funil de chegada, e aí ele foi, a gente tinha colocado um monte de bombeiro ali, e aí quando ele foi, assim, o bombeiro já enfiou a cadeira e já foi pro posto e tal, e aí chegou, e ele desacordado, a gente foi uma hipertermia, e a gente começou a tratar tal, quando começou a melhorar o nívelzinho de consciência dele, oi, tudo bem, tal, X, eu sou a doutora Ana, sou responsável da prova, a gente tá te atendendo aqui e tal, né? E aí ele falava assim pra mim, dane-se, eu sou o doutor não sei o quê, dane-se. E aí eu olhava assim, eu falava, meu, caramba, né? E aí, assim, foi o atendimento inteiro, ele melhorou, mas ele continuava gritando isso, assim, e tal. E aí uma hora, a gente achou os acompanhantes, né? Tipo, e aí, ele é médico mesmo, né? Porque ele ficava, eu sou o doutor não sei o que lá, e aí não, ele é médico mesmo, né? Eu falo, gente, médico é um paciente péssimo, né? Depois eu sempre ligo para os pacientes que a gente remove, né, tal. E aí eu liguei para ele falou, Ana, me contaram o que eu fiz. Desculpa, eu fui um péssimo paciente. Aí ele até falou, olha, eu peguei uns plantões em ambulância quando eu formei e tal, e eu não sabia nada, e eu não ia fazer metade se alguém parasse do jeito que eu parei na minha mão, né, na época que eu fazia ambulância, a pessoa teria morrido, e se a pessoa fosse chata que nem eu, acho que eu dava uns tapas ainda, e tal. Então assim, pô, desculpa o quão chato eu fui, se precisar qualquer coisa aqui no hospital, me liga, me fala, juro que eu não vou ser tão chato assim. Mas essa foi meio que, essa ficou muito marcada, assim, porque ele falou, eu fui muito chato, e ele falava, sou médico, eu sou o doutor, não sei o que, eu falei, né? Então essa foi engraçada, e numa Bravos, a gente tava até em BH, e aí veio uma menina que a unha saiu, e ela tava com aquelas unhas de gel, tal, gigantes, tal, eu falei, gente, você vem fazer uma Bravos, com uma unha desse tamanho, pelo amor de Deus, né? Sempre eu falo, tira aliança, tira brinco, tira colar, tira pulseira, né? Se ajuda, né? Ajuda a te ajudar. O dress code não... Né, e tal. Aí ela falou, não, mas eu precisava estar com essa unha. Aí eu, por quê? Porque eu vou casar amanhã. Não. Vai casar sem unha. Aí eu falei, e como é que você casa agora com a unha desse jeito? Porque eu tive que tirar a unha. Aí ela era super de bem com a vida, assim, super assim. Eu lembro que foi até uma... foi até uma prova, foi 12 de junho, foi dia dos namorados e tal. E aí ela falou assim, sabe qual é a sorte? Não é a mão da aliança. Então eu ponho pra trás e tá tudo certo. Tô linda com as outras unhas. Essa também ficou marcada. Fez de tudo. E você, Camila?
A gente estava fazendo a rota, né, Bahia-Minas, que eu fiz correndo, né, os quilômetros, né, das cidades, aí a gente ia passando, assim, e a gente ia sendo recebido pelas mulheres das cidadezinhas, assim, de 3.000 habitantes, né, umas pequenininhas, e fazia palestra, assim, para essas mulheres. Era o objetivo da rota também, um projeto educacional e social. E a gente hospedava na casa dessas pessoas, às vezes eram pousadas, a rota revitalizou, né, as casas e que viraram pousadas. É muito interessante esse turismo de base comunitária. E aí me chega a Dona Mariana, lá na casa dela, servindo pra gente uma comidama maravilhosa, assim, e a gente chega da corrida, né, o dia inteiro com aquela fome. Dona Mariana vira pra mim e fala assim: doutora, eu preciso emagrecer. Eu falei assim: Dona Mariana, mas a senhora todo dia. Mas ela fala assim que essa é a comida aqui de casa, né? Tô servindo pra senhora. Eu falei, nossa, Dona Mariana, não tem problema. Aí, mas Dona Mariana, vamos fazer esporte? O que a senhora faz? Numa microcidade. Tem umas pessoas aqui na cidade que caminham assim, vai e volta, né, na rodovia e tal. A senhora não quer? Não gosto. Eu falei, Dona Mariana, o que a senhora gosta? Forró. Aí eu falei assim, então, Dona Mariana, que dias que são forró aqui? Me fala aqui os forrós. Segunda, quarta, a senhora pode ir 2 dias no forró? Posso. Dona Mariana hoje emagreceu 7 quilos, é minha amiga, me manda mensagem de fotos de lado, de frente, não sei o que, dançando forró. Então, assim, que eu acho é que o esporte, a gente fala muito de corrida, né, e de tudo. O esporte, ele precisa de ser inserido na vida das pessoas, né, da forma que for, da forma possível, né, e que a gente vença, assim, os obstáculos de cada um, né. Então, tem pressão alta, né, tá mais, né, tá insatisfeito com o corpo, né, assim, uma coisa normal, ou então tá obeso mesmo, e que a gente, com ele, traga saúde, né? O que a gente falou. O que é mais importante? Esporte ou a vida? Uma vida saudável, né? Assim, a gente quer, hoje estou quase já nos 50 e eu quero amarrar meu sapato, quero subir a escada sozinha, sabe? Quero, sei lá, se eu vou ter neto ou não, meus meninos já estão ficando grandes, agora eu não quero preocupar com isso. Mas é isso, assim, a gente tem uma autonomia, né? Assim, o esporte hoje em dia... Você me pergunta também, que prova que você quer correr? Nenhuma mais. Realmente eu não tenho objetivo de correr. Tenho de fazer muitas travessias, né? Assim, esse é meu esporte hoje. Mas eu quero fazer isso para ficar uma velhinha independente, sabe? Assim, igual meus pais são, né? Assim, fazem tudo hoje em dia, né? Até o ponto que a gente conseguir. Então, esporte, eu acho que hoje em dia eu recomendo, né? Assim, inserir. Sim. Então, Dona Mariana, dança forró 2 vezes por semana, feliz. E quem dera eu pudesse estar lá com ela, comendo a comida dela e dançando forró. Bom, hein? Coloca na planilha agora. Isso. Mas isso é legal, isso é fato, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque hoje muito o pessoal fala assim, não, eu tenho que fazer o que fala nas redes sociais, ou aí começa assim, se eu não tenho pace e tal, nem corre, ou se você não fez uma maratona, você não é corredor, ou se isso, aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não é por isso, né? O esporte não é isso, o praticar atividade física não é isso, né? Hoje, eu brinco, né? Eu virei corredora de esteira. Por quê? Porque o que dá. É o que dá, é isso. É pela minha rotina, pelas coisas, consultório, filha, né? As provas e tudo mais. Aí outro dia me fala assim, Ana, mas você tinha que correr as provas. Eu falo, tá bom, fala pro meu produtor, que é a diretora médica dele vai correr a prova. E não cuidar da prova. Não. Aí tinha um do lado, ele falou assim, você tá louca. Eu falei, tá vendo? Né? Foi isso, tô perguntando, né? E aí eu brinco, às vezes eu vim agora de 9 finais de semana seguidos com prova. E muitas fora, então viagem, volta, não sei, é bem cansativo. Esse final de semana a equipe tem prova, eu vou acompanhar, mas eu não vou em loco, né? Qual a chance de eu levantar cedo pra eu ir pra uma corrida? A gente pode fazer tudo, só não pode ficar parado. Exatamente. Né? Meninas, obrigado. Obrigado pelo papo. Valeu para falar desse assunto tão sério, né, que é saúde, vida e no esporte, e que a gente, com certeza, teremos outras oportunidades para a gente trazer mais informações ou até discussões, né? Sim. Acho que daqui a pouquinho o podcast pode ser que ele vá para um lado para a gente começar a discutir alguns pontos que eu acho que é muito importante. Discussão leva a gente para uma evolução, dar um passo à frente. Certo? Obrigado. Galera, esse foi o Sistema na Trilha. Falando agora, né, nesse episódio sobre saúde, sobre vida, sobre a parte médica nas competições. E lembrando todo mundo que todos os episódios entram sempre às terças-feiras pela manhã. Aproveita, segue o canal, clica no sininho, receba as notificações. Eu esqueci de falar isso no começo, então eu tô falando agora. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.